Yeah, because it was cloudy today. One. One. 111.
Não desisti em ver quem era Maria. Não desisti da batalha, e a Deus eu darei do inimigo a batalha. Eu quero ver uma raiz brotando dessa terra, um novo dia que por nós espera, duas famílias retornando ao lar. Eu quero ver
as multidões sendo ressuscitadas, um novo exército pelas estradas, cantando um shir que vem nos chamar. Eu quero ver a diferente estrada de novo, sinais de Yahushua nesse povo, cumprindo a Torá e os sinais. Eu quero ver o que o Mashiach nos deixou legado, as maravilhas e não o pecado. Eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver toda a destreza do sai dessa terra, desmascarada enquanto ele chega, a chuva de Yerushalayim. Eu quero ver Nova Sharon que enfrenta o inimigo, e os malachim diante do perigo, com os chofares em suas mãos. Eu quero ver meu Elohim pisando sobre o monte, e os Kadashim recebendo o nome, e a espera do amanhecer. Eu quero ver Yahuwah com toda a sua glória, a resgatar toda a nossa memória. Eu quero ver, eu quero ver.
Testing, testing. Can you hear me? Yeah, man. You hear me? Yes, sir. So I'll bring you back. All right.
¿Qué pasó? ¿Dónde? Barbarossa. Ay, Yao Ming. ¿Qué pasó? Shalom, everybody.
Shalom, pessoal. Is my microphone low, loud, Yoshio? Perfecto. Perfect. Yeah, until the replay. Once the replay starts, no good. Nah, it's good. Trust me. Quitaria, no good. So, how's everybody doing today? Como é que tá todo mundo hoje? What happened to Yao's beard? O que aconteceu com a barba do What João? happened? ¿Qué pasó? Ua! You went to the igreja, no? Huh? ¿Qué pasó? You went to the igreja? He said that he had to show up in the army. Cut off your beard? Huh? In the igreja? You no go in igreja. No good. No. Não pode ir pra igreja, não é bom lá. Hey, tell everybody they probably cut off his beard at Sunday service. Cortaram a barba do João no serviço do domingo passado, I provavelmente. told him not to go to the igreja. Falei pra ele não ir pra lá, mas... Actually, I kept the corners. I kept the corners of my beard. Don't give me any stories, all right? I'm not interested in stories, all right? O João falou que ele manteve os cantos da barba. O Chile falou, não vem com historinha pra cima de mim. So anyway, you look good, man. You look good. Você tá bonito, você tá bonito. As long as your wife is happy, who cares, right? Who cares what anybody else says? Contanto que a tua esposa esteja feliz, quem que se importa? As long as the wife is happy. Contanto que a esposa esteja feliz. So would everybody be so kind and turn on their cameras? Some people are saying that the host deactivated their cameras for some reason. So how do we fix that? If you give me co-host, I may be able to do something about it. How about if I ask to start video? Yeah, that should help. That'll help? I guess. I'll make you the co-host. Can I trust you? Yep. All right, my friends. Hey, first one to raise their hand. Primeiro a levantar a mão. Hey, Yao, what's the little boy's name again? João, qual que é o nome desse pequenininho aí? Yao Junio? Olavo. Man? Olavo. Olá? Olavo. Falafel? Olavo. Oh, Falabua. Hi, Falabua. Santa Claus não existe. Papai Noel não existe. Não existe. Anyway, I have a confession to make. Eu tenho uma confissão para fazer. If everybody will forgive me. Todo mundo me perdoe. I was putting on in the United States the public broadcast system. Eu estava botando no serviço de transmissão pública dos Estados Unidos. And there came something that says Copacabana Beach. Aí apareceu um negócio ali da praia de Copacabana. So immediately I go, ooh. Então imediatamente eu, opa, Brazil. Brasil? So I'm real all excited. Tava todo mundo animado. And I got interested. Aí eu fiquei interessado. And I didn't realize, I go, look how many people. Eu não tinha percebido, olha o tanto de pessoa. And I said, well, there's so many people. Aí eu disse, pô, tem tantas pessoas. That this cannot possibly be a moed, because for Yahuwah's Moadim, nobody shows up. You can count everybody on one hand. Isso aqui não pode ser uma moed, porque nas Moadim de Yahweh você pode contar os participantes numa mão. Which is kind of sad, right? O que é um pouco triste, correto? Kind of sad. É meio triste. But I was very impressed with the Copacabana Beach in Rio. I know nothing about Brazil except you guys, what you guys teach me. Mas eu fiquei muito impressionado com a praia de Copacabana. Eu não sei nada do Brasil, a não ser as coisas que vocês me ensinam de vez em quando. Niemeyer and Pele, I know basic stuff. Eu conheço o Oscar Niemeyer, conheço o Pelé, coisas básicas. But anyway, but then I heard the Rolling Stones. I said, oh, I know that music. The Rolling, Mick Jagger and Keith Richards. And I said, I know that music. Aí eu ouvi a música do Rolling Stones tocando. Eu conheço esses caras, o Keith Richards, o Mick Jagger, eu conheço essa rapaziada. So I have to make a confession. Então eu tenho que fazer uma confissão para vocês. I watched
Eu assisti. For 2 hours. Eu assisti por 2 horas. In the roll. 2 horas seguidas. Rock and roll. Eu assisti o Rock in Rio por 2 horas. Me desculpa. P. I was speaking Spanish. Me desculpa. Eu tava falando espanhol. He doesn't understand Spanish, I forgot. Deus não entende espanhol. Deus não entende espanhol, eu esqueci, foi mal. So you know how the word says confess your faults one to another? Então vocês sabem como a palavra diz, confessem as suas culpas um pro outro? Falafel, don't make the same mistake that I made. Pequeno falafel, não cometa os mesmos erros que eu cometi. Am I pronouncing the name right? Falafel? You're dead wrong. How do you pronounce it? It's O-L-A-V-O. Olavo. Olavo. Oh, okay, that's easy. Olavo. Oh, I'm sorry. Yeah, Olavo. Okay. So don't make the same mistake. If you grow up and the public broadcast comes on and you see the Rolling Stones, Então, pequeno Olavo, não cometa os mesmos erros. Se tu crescer e ver os Rolling Stones tocando no Rio, não assiste. But I was rocking a little bit, I was rocking. Eu tava balançando a cabeça um pouquinho. Now, the one thing that I didn't do, because I read the book of Job. Mas uma coisa que eu não fiz, porque eu li o livro de Jó. Thank goodness I couldn't see any of the girls. Graças a Yah, não consegui ver nenhuma das meninas. Oh, praise Yah. Because you know how the book of Job says, Yahuwah, I have made a covenant with my eyes that I may not look upon a maid. So I had to draw on that covenant. Ainda bem que eu li o livro de Jó. Eu falei, Yahweh, ainda bem que eu fiz aquela aliança com os meus olhos, que eu não consigo olhar numa moça jovem. Ainda bem que eu fiz essa aliança. So don't worry, guys. I was not looking at any of the women at Cocoa Beach. Então não se preocupem, pessoas. I'm sorry, Copacabana Beach. Me desculpa. Fiquem tranquilos que eu não estava olhando nenhuma das meninas na praia de Copacabana. Então relaxa. I don't know where Copacabana Beach is. Eu não sei onde é que é a praia de Copacabana. Everybody, right? In Brazil, everybody knows where that is, right? Todo mundo sabe onde é que é essa praia, correto? Right? So anyway, I learned something. Eu aprendi alguma coisa. I had never heard of it before the Rolling Stones program. Eu nunca tinha ouvido falar disso antes desse programa do Rolling Stones. You'll forgive me, right? You'll forgive me for watching the Rolling Stones? Mas vocês vão me perdoar por eu ter visto os Rolling Stones? I hope so. Eu espero que sim. I hope so. If Yahuwah forgives me, maybe you'll find it in your heart to forgive me. Se Yahweh me perdoar, talvez vocês encontrem nos seus corações para me perdoar também. Hey, so Yoshiyahu, turn everybody's video on, please. Let me just see, how do I do this? I'm doing like individually because I don't know how to do it. That's fine. Everybody put your video on, please. You got to rush to put your hand up because when you put your hand up, you go first. Pessoal, liguem as suas câmeras e o primeiro que levantar a mão vai primeiro. Então. And you want to be first, you want to be second. This is the time. Get in, put your hand up. Esse é o momento. Esse é o momento para todo mundo levantar a mão, precisa falar. Simeon disse. Simão disse. Simeon fale. Simão fala. Say Simon says. It would be Simão fala. Yeah, you're right. That's what I said. Yeah, you're right. Why are you contradicting me? I ain't. Anyway, does everybody forgive me for watching the Rolling Stones from Copacabana Beach? Copacabana. Todo mundo me perdoa por assistir os Rolling Stones na praia de Copacabana? Intentionally, I swear. Eu não fiz isso intencionalmente, eu juro. It came upon me. Veio sobre mim. But you see, I knew the scriptures that told me that I was married and I can only look at the stage. Mas eu conheço as escrituras que dizem que pelo fato de eu ser casado eu só posso olhar para o palco. That's all that I did. Look at the stage. E é só isso que eu fiz, só olhei para o palco. Well, kind of, Quase. Anyway, Ciro, Mr. Koresh. Koresh. You're next on The Price is Right. There was an old American show, with Bob Barker.
They called you up to win prizes and money. Remember that show? Vocês lembram daquele show, O Preço é Certo, que era um show americano dos Estados Unidos, que era tipo um game show do Silvio Santos, assim, onde você ganhava prêmios por acertar as perguntas? Eduardo's confessing too. He says, I don't read one word of Portuguese. Watch this. I'm going to try to translate. Copacabana has many distractions for the eyes. That's right. Wow. Falei português. Boom. I'm bombing better than I used to bomb before I began to bomb. Eu tô muito melhor agora do que eu era antes, consegui ler sem falar uma palavra de português. See, I'm all jacked up tonight. Can you see that I'm all jacked up? Você consegue ver que eu tô meio zoado hoje? Vocês conseguem ver? That's what happens when you use eyeglass cleaner. You never know what they put in the cleaner. So when you clean your glasses, you're better off cleaning your glasses with water because you never know what they put in the cleaner. Okay? Peligroso. Aviso. É isso que acontece quando vocês limpam os óculos com esses limpadores de ótica. Vocês não sabem o que põe dentro. Às vezes pode mexer com a cabeça um pouquinho. Perigoso. Actually, before you go to Copacabana Beach, you can use some of this and just, this way you can't see nothing. All right. Julio Franco, shortstop for the Cleveland Indians. Now the Cleveland Guardians. Ciro. You're next on The Price is Right. Ok. Shalom a todos. Shalom, everybody. Eu tenho duas perguntas, mas dependendo da resposta, eu deixo a próxima pergunta para a semana que vem. I got two questions, but based on the answer, it may take the next week for the next question. I understand. That's fine. Take your time. Ok. Toma teu tempo. Ok. Today's stand-up comedy night anyway, so you can take. You want to teach? Go ahead. I'll stop you, but you can try. Want to try to teach? I'll stop you, but you can try. Se você tentar ensinar, eu vou te parar, mas você pode tentar. Não, eu vim para perguntar. Hoje não vim ensinar. Até porque quem sou eu para ensinar? Okay, I can just ask. Eu estava vendo algumas semanas atrás. Yuri. Oh, wow. I want to get one of those. What's this? He's in a, what is that thing? Like a hammock. Hammock. Yep. It's a kosher hammock. Yeah, seems like. Has the hammock been circumcised? That would be the world's first hammock that was circumcised. You can't circumcise ham, but you can circumcise a hamoke. Wow, I got it. Can I come next week dressed in a hammock or lying down in a hammock? Wow, you got courage, man. See, that's a guy that doesn't mind standing out in a crowd. O Scholler tá falando do Yuri, que ele tá numa rede. Aí ele falou: vocês acham que essa rede aí é kadosh? Você acha que essa rede é circuncisada? Que em inglês ham é presunto. Então ele fez uma piada que não vai funcionar se eu tentar traduzir. Mas ele perguntou se ele poderia usar uma rede na semana que vem para ficar mais confortável. I like that guy. He doesn't mind standing out in the crowd. Eu gosto desse cara. Ele não se importa de se destacar. As a matter of fact, I might have seen him on Copacabana Beach. Aliás, eu acho que eu devo ter visto ele na praia de Copacabana. Huh. We got to ask him later if he was at the Rolling Stone concert. But that was taped back in 2008, 2009. You know, it was a long time ago. Mas a gente vai perguntar depois para ele, porque o show do Rolling Stones foi 2008, 2007, por aí. Yeah, I didn't tune in to talk about the Rolling Stones. I tuned in to talk about the Stone, Yahusha. Okay, go ahead. Cyril, go ahead. Ciro. Ok. Bem, eu estava vendo em Gênesis, no final de Gênesis 28, quando Jacob vai para a casa de Labão, ele ergue, né, uma coluna, né, e ele promete a Deus que se ele voltar para a casa dos pais deles bem, ele iria fazer a doação de um dízimo. So I was looking at the end of Bereshit, Genesis 28, when Yaakov goes to Lavan's house, and he promises, he vows or makes a vow to Yahweh that if he comes back safely to his house, he's gonna give Yahweh a tithe. E em Gênesis 32, quando Jacob retorna, ele vai se preparar para encontrar com Esaú. Ele começa a colocar os presentes na frente dele, né? As cabras, as ovelhas,
né? Então, e no final ele declara que aquilo foi, ele viu Deus, a face de Deus no irmão dele, e aquilo ali seria o dízimo. Eu queria realmente saber se realmente aquilo realmente foi o dízimo de Jacó, que ele tinha prometido em Gênesis 28, doando para o seu irmão Esaú em Gênesis 32. And then on chapter 32 of Bereshit, when he's coming out, he basically puts all the presents, all the gifts, all the goats and the cattle in front of him. And when he actually faces, he was getting ready to face Esau, his brother. So when he actually sees Esau, he says that it was as if he had seen Yahweh, and this was this tithe. I just wanted to confirm, você queria confirmar se esse era o dízimo realmente, correto? I just wanted to confirm if this was the tithe properly, the actual tithe. Give us the verse, please, so we can look it up. Nos dá o verso, por favor. Principalmente no Gênesis 32, 30. Bereshit 32:30. Bereshit 32:30. Yes, sir. Deixa eu ver se é isso mesmo. He said, let me just double check real quick. É isso mesmo. That's it. Okay, so he called the name of the place Peniel, for I have seen Elohim, Panaim El Panaim. Okay, so what is the question? Então, Yaakov chamou o nome do local Peniel, Comments are fine. What is the comment? porque ele viu a face de Elohim Panaim. Então, qual que seria a pergunta ou o comentário? Que a preparação dele ter dado os presentes na frente, né, antes da chegada do irmão, aqueles presentes já seriam uma forma de ele estar fazendo a doação do dízimo, por ele estar retornando à casa do pai, como ele tinha prometido a Iá no final do Gênesis 28. My question is, if those gifts that he gave Esau, that he had prepared, were actually the tithe that he promised Yahweh once he got back to his father's house, and now he is facing Esau getting ready to go to his father's house. Okay, so what is the other scripture before chapter 32? Bereshit 28, after it. 28, what verse? Qual que é o verso de Bereshit 28? O último verso. The last verse. Okay, 1 second. 28:22. 22. So he promises a tithe if Yahuwah will be with him. Então ele promete um dízimo se Yahweh estivesse com ele. Then later in 32, he says 31 e 32. 21 e 22. He said he said that in chapter 28 we see what he was talking about in the two last verses, and then on 32:30 he actually faces Esau. In chapter 32, verse 30. Yes. Okay, so the question is, if Yahuwah protected him, Então a pergunta é, se Yahweh protegesse ele, then he would return the tithe to Yahuwah. então ele retornaria o dízimo a Yahweh. So if the question is the present that he prepared for his brother Então se a pergunta é, os presentes que ele preparou para o seu irmão the same as the tithe, the answer is no. são os mesmos que os dízimos? A resposta é não. That was a completely separate gift. Esse é um presente completamente separado. One thing had nothing to do with the other than the fact that he needed protection from his brother. Olha, as duas coisas não tinham nada a ver uma com a outra, além do fato de que ele precisava de proteção ou alguma coisa de convencimento para o seu irmão. The gift that he gave to his brother was to placate or to put his brother's anger at ease. Os presentes que ele deu para Esaú foram para aplacar ou botar em tranquilidade a raiva de Esaú para com ele. But in general, if Yahuwah would protect him in his comings and in his goings, then he would be obedient to pay the tithe. Go ahead. Mas, em geral, se Yahweh protegesse Yaakov até o retorno dele, são e salvo para a casa de seu pai, aí ele daria o dízimo, como foi o voto feito. It's a little bit of a fleshly
promise. Como se fosse uma promessa carnal. Because Yahuwah had protected him and would always be with him. So Yaakov kind of makes that pledge to pay the ma'aser conditional. So, his flesh was involved a little bit. E Yahweh tinha falado que estaria com ele, tinha prometido estar com ele, seja lá qual fosse a situação, e já havia protegido ele durante a jornada de ida. Então, essa promessa que Yaakov fez transformou o mandamento do dízimo em algo condicional. Então, foi algo carnal da parte dele. Because how can Yahuwah not be with him? Porque como que Yahweh poderia não estar com ele? So, to me, he kind of made Yahusha's love and Yahusha's covenant conditional. Então, para mim, ele meio que fez o amor e a aliança de Yahusha condicionais. But what he did with his brother Esau was basic chokhmah, was basic wisdom. Mas o que ele fez com respeito ao seu irmão Esav foi basicamente chokhmah, foi basicamente uma decisão sábia. Somebody comes to your door to shoot you, you say, wait a second. Before you shoot me, take my house. Alguém chega na tua casa para atirar em ti e você fala, não, peraí. Antes de tu atirar em mim, pega a minha casa. Before you steal my belongings, here, take my money. Antes de tu roubar tudo que eu tenho, pega meu dinheiro. So to me, that's common wisdom. That's common sense. Então, para mim, isso é sabedoria comum, é senso comum. But that is not to tithe. He was obligated to tithe to Yahuwah because he was Yahuwah. Mas esses presentes não foram o dízimo. Ele era obrigado a dizimar a Yahweh pelo fato dele ser Yahweh. Regardless of what happened in his life. Sem importância nenhuma o que tinha acontecido na vida dele, independente disso. So obviously Yahuwah had told Yaakov the principle of Maaser, and he also learned it from his Abba, Yitzchak, who also learned it from his Abba, Abraham. That's obvious. É óbvio que Yaakov conhecia o princípio do Maaser, porque Yahweh mostrou para ele, ele aprendeu com seu pai Yitzchak, que aprendeu com o pai dele, Abraham. Então, é óbvio isso. Eu queria também complementar essa interpretação em Gênesis 33, versículo 10, que ele fala, replicou-lhe Yaakov, não mais, se agora tenho achado graça aos teus olhos, aceita o presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Yah, e tu te agradaste de mim. Então, quando ele fala em Peniel, que viu a face, e Gênesis 33, quando ele fala que viu o rosto de Yah na face do irmão, por isso que eu fiquei tentando fazer essa conexão, dele ter dado os presentes como se fosse o dízimo. I kind of drew this conclusion that I spoke about based on the interpretation of Bereshit 33, verse 10, that says, and Yaakov said, no, please, if now I have found favor in your sight, then receive my present from my hand, because I see your face towards me, as though I had seen the face of Elohim. You were pleased with me. So he made the vow in Peniel, which means like the face of El, and then he said that he saw Esau's face as he had seen the face of Yah. So that's why I kind of make that, I connected those dots. Yeah. What verse is that? 8? No, Bereshit 33:10. Okay. I had found favor toward me as though I had seen the face of Elohim. So, Ciro, when I look at you, I see the face of Elohim. Quando eu olho para ti, eu vejo a face de Elohim. Because you are Elohim's child, you're made in his image. Porque tu é o filho de Elohim, ele te fez na imagem dele. That doesn't mean the tithe and the gift are the same thing. Isso não significa que um presente para ti seria um dízimo, eles não seriam a mesma coisa. Follow what I'm saying? Você entende o que eu estou dizendo? And the key there is as the face of Elohim. E a chave aqui é como se fosse a face de Elohim. Because even though Esau was a scoundrel, porque mesmo que Esaú fosse um pilantra, he was made in the image of Yahuwah Elohim. Ainda assim ele foi feito na imagem e semelhança de Yahweh Elohim. When you send your tithe to YATI, you are tithing to the face of Yahuwah Elohim. I'm not Yahuwah Elohim. I'm just the Elohim of my little
my little bait, my little house. So you are not tithing to me, you're tithing to Yahuwah Elohim, but it's as if I am doing it for Elohim. So Yaakov was doing it as if Esau was Yahuwah Elohim, but not literally a tithe. Does that make sense? It was not literally a tithe. Então, quando tu dizima para Yati, por exemplo, eu não sou Yahweh Elohim, mas tu dizima para ele através de mim. Eu sou apenas o Elohim, o mais poderoso aqui da minha pequena casa, mas nada além disso. O que Yaakov estava fazendo aqui era basicamente dar alguns presentes como uma atitude de Chokhmah para com Esaú, seu irmão, mas ele tinha como se fosse a face de Yahweh Elohim, porque nós fomos feitos na imagem dele. Mas não é o dízimo, por assim dizer, que era só um presente. You have to remember the definition, the biblical definition of Elohim. Você tem que lembrar a definição bíblica de Elohim. Right now we have about 40, 50 Elohim. And then we have another, let me see how many are on the channel. Right Agora now, nós temos aqui mais ou menos channel, there are 30 more Elohim. So right now we're somewhere around 50 Elohim. Nós estamos aqui em 40, 50 Elohim, e no canal do YouTube tem mais uns 30 Elohim assistindo a gente. Então nós temos mais ou menos uns 70, 80 Elohim assistindo aqui. But none of us are Yahuwah Elohim. Mas nenhum de nós aqui é Yahweh Elohim. So it's just an expression. Então isso é uma expressão. When we're honoring his image, we make shalom with his image. We're making shalom with someone made in the image of Yahuwah. Quando nós honramos a imagem dele, fazemos shalom com a imagem dele, nós estamos fazendo shalom e honrando as pessoas que foram feitas na imagem dele. You have any other insight on that? Mais algum insight nisso? Or you're okay? Está tranquilo. Ok, mas eu também estava interpretando que talvez, né, em certas situações, essa oferta poderia ser como uma oferta pacífica e poderia abrir brecha para quando, até, como tu falou, até para fazer paz com alguém, um gesto desse de doação, seja um dízimo, enfim, uma oferta, poderia ser agradável aos olhos de Yah. I was just wondering if this kind of a peace offering, in a sense, this wise decision to make peace with somebody, if this would be favorable and pleasing to the Father, in a sense, because it's like a peace thing. Yeah, of course, like the word says, as much as lies within you, live in shalom with all men, as much as lies within you. Assim como a Escritura diz, tanto quanto vive em ti, viva em shalom com todos à sua volta. And of course, have your conversations, seasoned with salt. E claro, tenha as suas conversas com uma pitada de sal. So yes, absolutely. Então, we try to live in shalom with all our brothers and sisters, realizing that that's impossible. Então, sim, nós tentamos viver em shalom com todos os nossos irmãos e irmãs, entendendo do fato de que isso é impossível. Because there's always people that are going to hate you for being you. Porque sempre vai existir pessoas que vão te odiar simplesmente pelo fato de tu ser você. So since people are going to hate you, you might as well give them a biblical reason to hate you because you're kadosh, you're on fire for Yahuwah, you're sold out to Yahuwah, you're different. Give them a biblical reason to hate you because you cannot, as long as you're in the world, you cannot stop people from hating you. Então, já que as pessoas vão te odiar, dê pelo menos para eles uma desculpa bíblica para que eles te odeiem, porque eles já vão te odiar de qualquer forma. Viva Kadosh, viva de forma separada, que pelo menos eles vão ter algum motivo balanceado. So just make sure you give them a biblical reason to hate you. Então, só tenham certeza de dar um motivo bíblico para que eles te odeiem. I'll give you an example. The other day, yesterday, I tried after 10, 15 years to appeal to someone to take down the lies that they wrote about me on the internet 15 years ago. Eu, por exemplo, ontem eu tentei por um tempão conversar, depois de 15 anos, com alguém que tinha escrito mentiras sobre mim na internet. They posted stuff about some guy that used to be in our congregation. He was a devil. We gave him a job. We bought his paintings. We paid his rent, and we gave him some work to do for the money. And he turned around and claimed that he came to me for rabbinical training and that we turned him into a slave.
a personal slave. So they copied that private communication and they got a hold of it, and they refused to take it down, despite the fact that the person who made the accusation wrote me a letter admitting that he had lied. And then I sent this admission to the website guy, Joel's Trumpet, Joel Richardson, an alleged New York Times best-selling author, and he refused to take it down. He told me I'm a clown. He told me, I said, let's meet, let's talk, let's go into chat and let's meet, and I'll explain to you how this man admitted to making these false accusations. We're not a cult. We're not a sex cult. He says, you're a clown. You're an insecure loser. So I couldn't make shalom with this guy. Matter of fact, this was just yesterday. Então, esse cara que tinha... You're not going to make shalom with everybody. Então, basicamente, para resumir a história, há muito tempo atrás tinha um cara na congregação do Cholier que veio até eles para ficar na congregação, e eles arrumaram um emprego pro cara, compraram tinta do cara, pagaram o aluguel do cara. Aí ele virou do nada a cabeça e começou a fazer várias alegações de que eles estavam transformando ele num escravo quando ele tentou buscar, entre aspas, treinamento rabínico, e alguém conseguiu essa conversa privada e jogou num site na internet com as acusações de que o Cholier Moshe participava de um culto sexual, de casamento plural e poligamia, etc., e falou um monte de besteira. Mesmo depois do cara que escreveu essas acusações ter mandado uma carta em escrito confessando que ele tinha mentido. Então eu passei essa carta para a pessoa que escreveu isso no site, e ele disse que não retiraria. O tal de Joel Richardson, alegadamente, supostamente um vendedor de best-sellers no New York Times, e ele falou que eu era um palhaço, falou que não ia deixar eu me explicar, e falou que era impossível tirar do site. Então o ponto é, vocês não vão fazer shalom com todo mundo. Even though I had the correspondence admitting that the accusation he made years ago was false. Mesmo que eu tivesse uma correspondência que atestava para o fato de que todas essas alegações de muitos anos atrás eram falsas. And even though I was willing to meet with him in Zoom to make shalom and explain to him that he was publishing lies, he refused to take the link down. I asked him, please take down the link. It's been 12 years. The guy admitted he was lying. What's the point? So how did he respond? He called me names. He started using pejorative terms. So I said, okay, you're not going to make shalom with everybody. You can't. You just can't. Então, mesmo depois desse tempo todo, eu tentei marcar uma reunião com esse cara no Zoom para explicar X por Y, são todos os fatos do porquê isso era mentira, mas ao invés de me dar uma chance, ele simplesmente começou a me chamar de todos os nomes possíveis. Então, o ponto é, vocês não vão fazer shalom com todo mundo. Então eu falei, não, beleza. So when he saw the face of Esau, and Esau allowed him to live without attacking his family, he saw the face of Elohim, because Yahuwah Elohim is the author of life, right? So in a way, he saw the face of life. Então, quando Yaakov viu Esav, depois de dar os presentes, ele viu que Esav gostou dos presentes, ele viu Yahweh Elohim. Tem um ditado em português que ele viu Deus por uma perna. Ele basicamente viu Yahweh, a salvação dele, a vida dele, por conta dessa decisão de Chokhmah. And not the face of death. Então, ele viu a face de Elohim por conta dessa proteção, ao invés da face da morte. So next we have Josué and Denise. Go ahead, please. Então, depois nós temos Josué e a Denise. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Então, Xolia, primeiramente, nós queremos pedir aí desculpas pelos vários encontros, vários desencontros, né, que nós não estivemos presentes. First of all, I would like to ask for your forgiveness for all the meetings that we've lost. E segundo ponto nós temos várias assim perguntas em mente, mas boa parte delas a gente está esperando o progresso dos estudos, que a gente sabe que elas vão sanando. And number two, we have a lot of questions in mind, a lot of questions already formulated, but we also want to wait for the studies to kick in at some point.
that they may answer some of those. No. This is the time to ask questions. Não, esse é o tempo para fazer perguntas. Friday night is a time for fellowship, and the time, so that's why we're here. Ask questions, make comments, anything that you'd like to discuss. This is the perfect time. There's no need to wait. Então, sexta-feira é o dia de convivência, é o dia de fazer pergunta, então pode tocar fogo. Joga as perguntas aí, porque hoje é o dia de perguntar. Sim. No entanto, nós temos algumas questões que acho bem pertinentes para o momento. So we got actually some questions that are pertinent to this subject as well. By the way, before you start, I want you to know that your music is a true blessing. It's unique and it's very anointed. And I hear the shalom of Yahuwah in all your lyrics. E antes de tu perguntar, eu queria dizer que a tua música é muito boa. Eu consigo sentir a shalom de ouvir as tuas músicas. É muito pura, é única, é muito boa. And I want to congratulate you. You're an official YATI recording artist. You're on our label, and we're not going to let you go. Então eu queria te parabenizar que tu é um artista da YATI oficial. Você está na nossa marca de gravação e a gente não vai te demitir nunca. You're the second recording artist. I'm the first. I signed myself. Then I signed you. So you're the second official YATI label recording artist. Então nós temos dois artistas principais. Eu sou o primeiro, eu meio que me contratei, e tu é o segundo artista. Então a gente tem dois artistas oficiais do nosso selo da YATI. Amém, Xaliel. Não sei nem o que dizer. Bendito seja o nome de Yahweh, né? Primeiramente. E eu falei pro Yoshi, né? Até a gente fica muito feliz em poder servir, em poder cooperar dessa forma, né? Eu sei que I'm kind of speechless. Thank you. Blessed be the name of Yah. And I was also talking to Yoshi about that we are incredibly in simcha. We are very joyful to be a part of something this important. Yes, it's very important. And you're going to be a key, if you stay with us, you're going to be a key piece in reaching the house of Joseph that is still stuck in Brazil. Então, sim, é muito importante. E se tu continuar conosco, você vai ser uma peça muito importante para alcançar a casa de José, que ainda está, em sua maioria, presa dentro das igrejas. And as you know, our Brazilian outreach is mushrooming. I'm getting people on Facebook every day, 10, 20 Facebook friend requests from Brazil. I don't even know who these people are, but they want to be part of our ministry. So you're going to be a very important part. Então, o nosso ministério está crescendo muito, muito forte no Brasil. Tem pessoas me mandando de 10 a 20 solicitações de amizade no Facebook por dia. Eu não faço ideia quem é essa galera, mas são pessoas que querem entrar no nosso ministério. Então, tu vai ser uma parte muito importante no crescimento disso também. Just don't let me go anywhere near Copacabana Beach. So just I give you permission to keep me away, okay? Então só me mantém longe da praia de Copacabana. Você pode me parar, eu te dou a permissão. É longe de nós aqui, fica um pouco distante daqui. No, this is very far from us. Very, very distant. No, I want you to keep me away. I'm not worried about you. I'm worried about my flesh. Sim, I got to get my flesh under control. All right, go ahead. Pode perguntar. Xoli, a pergunta, assim, a gente queria saber o seguinte. Eu tenho uma dúvida, mas eu nem sei formular a pergunta direito. Porque nós vemos que Abraham, ele obedeceu Ler Lehá, né? Abraham obedeceu, e vários outros patriarcas na Torá, eles fizeram Ler Lehá. So basically, I got this question. I have this doubt, but I don't even know how to formulate a question. It's basically that Abraham and a lot of other patriarchs, they obeyed the Lech Lechá. E a questão que eu quero trazer é como nós, nesse tempo em que nós dispomos de situações completamente diferentes, mas similares a deles,
como nós podemos identificar de forma clara o rumo de Yahweh para nós? Porque nós sabemos, eu estudei esses dias a condição de Abraham, e a primeira instância ele não recebeu uma direção, ele só saiu. So the issue that I'm trying to bring up is that comparing to us today, we are in completely different situations than our patriarchs back then. And studying a little bit of Abraham, he didn't receive the clear directions at once. At first instance, he basically just went out. Então, é isso. Como nós podemos identificar esse ler lehá sem que nós coloquemos os carros na frente dos bois, né? So basically my question is, how can we identify those type of directions or Yah's will without putting the cart in front of the oxen? You remember what I said? Maybe you missed it. Lembra quando eu disse? Eu não sei se vocês estavam aqui. When we don't know Yahweh's will for our lives. Quando nós não sabemos qual é a vontade de Yahweh para as nossas vidas. His personal will for our personal lives. A vontade pessoal dele para as nossas vidas pessoais. We do know his general will for the Kehillah. Nós temos noção da vontade geral dele para a nossa Kehillah. And so we ask him if we could be part of his work that he is doing in the earth until his personal will is revealed. So in other words, we can immediately be in Yahuwah's will when we ask him what he's doing based on his word, and then ask him if we can join in what he's doing, so that we are drinking and participating of his general will, waiting until he reveals his personal directions for you. Just because you don't know his personal will for your life does not give us permission not to do his generally revealed will. Então nós sabemos a vontade geral de Yahweh, mais ou menos nós sabemos o que ele quer para Kehillah, e o melhor jeito de saber qual é a vontade pessoal especificamente para nós é nos juntarmos na vontade geral dele, porque uma vez que você está no plano maior, ele vai te alimentando com mais informação e mais informação até que se transforme em um ponto fixo, uma direção clara. Mas não é porque você não sabe a vontade pessoal, você não sabe qual que é o teu chamado específico, que tu não pode fazer parte da vontade geral de Yahweh. O segredo é estar disponível para quando ela vier. Se deixe disponível. So in other words, if you're stuck, if somebody's stuck. Em outras palavras, se alguém está travado, está preso. And they don't know efo lalechet, because you said to me, lech lecha, which means go, get up and go. But if we don't know where to go. Então, como você falou para mim, lech lecha, que significa basicamente levanta e vai, quando tu não sabe para onde ir, then we have to open the book. Então a gente tem que abrir o livro. And then we find out what Yahuwah is doing in this day and age. Daí a gente descobre como que Yahweh está fazendo isso no dia de hoje. And we say, can I join your team? Daí a gente pergunta para ele, posso me juntar ao teu time? So you're immediately doing his will. In other words, there's enough of the revealed will of Yahuwah to do and obey now rather than postponed obedience, because postponed obedience is a nice way of saying disobedience. Então, no livro, a gente já tem vontade revelada dele o suficiente para saber por onde começar, baseado no que nós sabemos de nós mesmos. Isso é muito melhor do que ficar adiando a obediência, porque obediência adiada é uma forma legal de dizer desobediência. There's enough in this book right now, okay, to keep you busy right now. I don't know what the background is not coming out too good. You need to put it in front of you so it captures you in the book. There's enough in this book. Então tem coisa suficiente nesse livro aqui to know his will perfectly. The man who says I don't know his will is a liar. He's either a liar or an immature believer. Tem coisa suficiente nesse livro para saber qual que é a vontade de Yahweh especificamente. A pessoa que fala, eu não sei qual que é a vontade dele, ou é um mentiroso ou é alguém ignorante ainda. Because um crente imaturo.
Yahuwah doesn't deal with his children like that. So if I don't know what to do, should I live in Brazil? Should I move to Florida? So I don't have personal direction in my life. Okay, well, I know from the scriptures, Yahuwah is regathering and restoring both houses of Israel, the two-stick restoration of Ezekiel 37. So I do what he does. I go to the Jews and I go to Joseph. Then I go to Joseph with the Torah, and then I go to the Jews with Mashiach. Immediately, I'm in Yahuwah's will. I don't need to be blind unless I choose to be blind, because postponed obedience is a nice way of saying disobedience. Yahweh não trata dos seus filhos dessa maneira, deixando a gente completamente no escuro. Nós sabemos que Yahweh está restaurando e retornando as ovelhas perdidas das duas casas, de Yehudá e de Efraim. Então, eu não sei se eu vou viver no Brasil, se eu vivo na Flórida, para onde eu vou. Eu não tenho essas direções agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me posicionar na vontade dele. Eu vou aos Yahudim com Mashiach e vou para os Efraimitas com a Torá. Fazendo isso, eu estou instantaneamente na vontade dele. E continuando a fazer esse processo, eu já estou bebendo da mesma vontade. E no futuro, se for da vontade de Yahweh, ele vai me revelar outras direções. One thing that'll help you, uma coisa que vai te ajudar, and I found this in 40 years of ministry. Eu descobri isso nesses 40 anos de ministério. I can't believe it's been that long. My Yahweh's put up with me for a long time. Eu não consigo acreditar que tem tanto tempo e Yahweh tem me suportado esse tempo todo. I have found eu descobri that when we take the first step, he takes the second, third, fourth, fifth. So when you start using your music, for example, for Yahuwah's glory, then he touches this person to open a door. He touches another person to promote you. He touches another person to manage your affairs. But nothing happens until you take the first step. So in a relationship with Yahuwah, we have to take the first step. Então, o que eu descobri nesses 40 anos de ministério é que tu tem que dar o primeiro passo. E Yahweh vai dar o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto e todos os outros depois daí. Por exemplo, tu começar a usar a tua música para Yahweh como você está fazendo, para a glória dele, extremamente focado nisso. Ele vai te dar alguém para, sei lá, alguém vai te promover, depois vai ter alguém para começar a gerenciar os teus contratos ou alguma coisa assim, falando por cima. As oportunidades vêm, mas tu tem que dar o primeiro passo. Relacionamento com Yahweh é isso. Tu dá o primeiro e ele anda todo o resto do caminho por ti. Don't misunderstand me. Não me entenda errado. When it comes to salvation and revealing himself to you and turning you from an enemy to a friend, he took the first step. But now, in relation to historically, he took the first step historically. Now, that is a finished work. And if you understand the finished work, now he's waiting for you to take the next step. Very important, because most believers never get this, okay? So if you want a car, you got to take the next step. If you want a wife, you got to take the next step. You can't sit in the closet and pray all day and quote the Bible. And that's where the Lech Lecha comes in. Get up and take the first step. It's not so much go to New York, go to Brazil. No. It's Lech Lecha means get up and take the first step. So I like the way you asked that question. Então, basicamente, você não pode me entender errado nesse ponto. Em relação à salvação, em relação a ele se revelar para ti, a te transformar de um inimigo a um amigo, ele tomou o primeiro passo historicamente, em Gólgota, como a gente vê em Terlim 68 e 69. Ele tomou essa iniciativa e agora nós estamos aqui. Uma vez que nós entendemos esse princípio, nós temos que dar o primeiro passo para todas as outras empreitadas da nossa vida. Se a gente quer uma esposa, a gente tem que dar o primeiro passo. Se a gente quer um carro, a gente tem que dar o primeiro passo. Eu não posso me esconder no meu armário, orando o dia inteiro, ajoelhando, batendo a cabeça na parede, esperando que alguma coisa aconteça. Isso que Lech Lecha significa, levanta e dá o primeiro passo. Depois ele vai te guiar para fazer todas as outras coisas. Isso que Lech Lecha significa, levanta e faz alguma coisa, e eu vou te ajudar em qualquer coisa que você queira fazer. E eu gostei muito da maneira como tu perguntou isso aí. You follow what I'm saying? Você entende o que eu estou dizendo? Entendo perfeitamente. So in other words, Yahuwah's will is, it is written, it is not good for man to be alone. Okay, that's what the general will is. It is not good for man to be alone. So when I met my first wife, okay, I prayed. Yahuwah, you said it's not good for man to be alone. I'm alone. You said. So first of all, I knew what he said. That was his will.
Well, but his will was not happening in my life. So I had to walk up to some lady on a Friday night in Queens, New York. Bob will be able to identify with this. And I said to Rivka, hi, can I ask you a question? Are you still going out with Steve? Oh, no. We broke up. I said, so in other words, you're available? She goes, I guess. In other words, I had to open my mouth. I had to take the first step. It's a combination. It's a combination. Sim. Então, basicamente, nós sabemos da Torá que não é bom para que um homem ou uma mulher seja sozinho. Essa é a vontade geral de Yahweh. Mas e eu estava seguindo, eu já sabia o que ele falava nas escrituras, então eu já tinha conhecimento da vontade dele. Mas ela não estava se revelando na minha vida, eu estava gritando no meu quarto o dia inteiro, implorando para ele, eu tô sozinho. Aí eu tive que levantar e quando eu casei com a minha primeira esposa foi assim, eu cheguei numa moça em Queens, New York, num bairro de Nova York chamado Queens, e o ancião Bob pode se identificar com isso, e eu falei, oi, você tá disponível? Você tá saindo ainda com aquele cara? E ela falou, não, eu acho que eu tô solteiro. Então é uma combinação de dois fatores. O meu primeiro passo, sabendo a vontade geral já revelada, já escrita para nós. So what's your next question? Then we'll go to Bob. Go ahead. Então, qual que é a tua próxima pergunta? Depois a gente vai para o ancião Bob. É isso mesmo. Foi bem completa a resposta. Rodarabá. Muito obrigado e vamos nessa força. That was basically it. Thank you for this very complete and concise answer. You're welcome. You don't have another follow-up question? Você não tem nenhuma pergunta de follow-up, alguma sequência? You said you had a few things. Você disse que tinha algumas coisas? Não, deixa para as próximas, né? Senão vai ocupar muito tempo. Let us charge the next weeks, because otherwise we're going to be here for a while. Or if we have time at the end. Ou se nós tivermos tempo no final. Go ahead, Bob. Okay. Well, shalom, Chavarim. Shalom. Y'all. Shalom, Chaverim. Shalom, Chaverim. Shalom, Chaverim. Shalom. Lovely tones. I just wanted to know if I could throw in a couple shekels. Sure. Of an intriguing subject that I was wondering what people are aware of or such. I was... o ancião Bob falou, só queria jogar meus 2 shekels aqui num assunto que eu estava pensando a respeito, se as pessoas sabem ou não. I was doing some of my study today, and I came upon Shimon Kifa, Simon Peter. Eu estava fazendo meus estudos hoje e eu cheguei em Simão Pedro, Shimon Kefa. And one of the things that Kefa is notoriously remembered by is his denial. E uma das coisas pelas quais Kefa, o Pedro, é muito lembrado é pelas negações dele. Three times, the famous denials. 3 negações, 3 vezes, as famosas negações. And as he was gathered by the campfire, when he was going, following Messiah at a distance, 3 times he made denials. Então, enquanto ele estava na presença do fogo, lá na fogueira, com aquelas pessoas ao redor, meio que acompanhando o Mashiach à distância, nesse período ele negou Yahusha 3 vezes. And upon his 3rd denial, we hear that of the cock crow. E nessa terceira negação, nós ouvimos o cantar do galo. And an interesting fact is, according to Josephus, the writing of Josephus, there was actually a city ordinance which prohibited the keeping of chickens in Jerusalem. Interessante que, através dos escritos de Flávio Joséfo, existia uma ordenança da proibição de ter galinhas e todos os animais parecidos em Jerusalém. So where did this rooster come from? Então, da onde que esse galo veio? So we look in a different direction. Então, nós olhamos numa direção diferente. There was, in the synagogues today, there's a person known as the Gabai. Nas sinagogas hoje em dia existe uma pessoa chamada Gebai. And he's an assistant in the synagogue service. He calls people down for the readings.
He's very vocal. Então, basicamente, ele é um assistente na sinagoga. Ele chama as pessoas para fazerem as leituras. Ele é bem vocal. Well, in Messiah's day, the Gabai was known as the cockcrow. Agora, nos tempos do Mashiach, esse Gebai, esse auxiliar, ele era conhecido como o galo. Because he had a very loud voice. Porque ele tinha uma voz muito alta. Okay, and the cockcrow at certain times would open the doors of the temple. E esse cara, esse galo, esse assistente, ele abriria as portas do templo normalmente. And he would cry out 3 different times, 3 different things. E ele clamava 3 coisas diferentes em 3 tempos diferentes. It's sort of what Islam has based the invocation of prayer, the call to prayer. É basicamente nisso que o Islã se baseia quando eles têm o chamado para oração. But of course, this predates the Islamic call to prayer. Mas, claro, isso que a gente está falando aqui predata esse chamado de oração do Islã em muitos anos. And what the Gabai would do is he would come out and he would cry out to the Kohanim, to your sacrifices. E o que o Gebai faria? Ele sairia e clamaria para os Kohanim, façam os seus sacrifícios. He would come out again and he would say, Levites, to your platform, to your duties of worship. E ele clamaria novamente e falaria, levitas, para suas plataformas de adoração. And a third time he would come out and saying, Israelites, to your service. E a terceira vez ele clamaria, israelitas, ao serviço. So Kepha's denial was denying sacrifice, was denying worship, and denying service. Então, basicamente, as 3 negações de Kefa estavam negando sacrifício, adoração e serviço. Hence, he called down curses upon himself, thinking that he was damned. Por isso que ele estava chamando as maldições para ele, pensando que ele estava completamente condenado. Later on, Messiah confronts Kepha. E no futuro, mais para frente um pouquinho, o Messias confronta Kefa. And in the forgiveness, he says, feed my sheep, feed my lambs, etc. Do you love me? E no perdão ele fala, alimenta as minhas ovelhas, as minhas cabras, e ele fala, tu me ama? And it was customary also when you would forgive somebody, you would follow it with absolved, absolved, absolved. Então, o costume é que quando você fosse perdoar alguém, esse perdão seguia com as seguintes palavras, absolvido, absolvido, absolvido. So it's interesting to think with Kepha hearing the voice of the Gabai. Então é interessante pensar que quando Kefa, ao ouvir a voz do Gebai, in which he's calling people to assume their duties, com a qual ele chama o povo para assumir as suas funções, that he failed in all 3 of these duties. Que Kefa falhou em todas essas 3 funções. And so we see through the scriptures, we see these references of 3s. Então, ao longo das escrituras, nós vemos várias referências ao número 3, a 3. It's like we see that Kepha was later tested when he was hungry and he was falling asleep on the roof of one of his compatriots. E nós vemos depois que Kefa é testado quando ele estava no teto de um dos seus compatriotas, ele estava com fome. That he had trafe lowered before him. And Yah says, kill and eat, Kepha, kill and eat, Kepha, kill and eat, Kepha. E nesse teste, basicamente desceu uma bandeja com todo tipo de animal envolvidos num véu, e Yahweh falou 3 vezes para Kefa, mata e come. And he says, no. E ele disse, não. And he wonders about this mystery, and eventually it is revealed to him that he should not call any human simply unclean by being human. E ele fica pensativo sobre o assunto, e depois é revelado para ele que ele não poderia chamar nenhum ser humano como impuro somente.
So I just wanted to share that little nugget with you people, you friends and you family. Então eu só queria compartilhar essa pepita de ouro com vocês, meus amigos e família. Because it's fresh in my mind and I think it's very intriguing. Porque está fresco na minha mente e é muito intrigante. And I thank you for your opportunity to share this. And toda rabá. Eu agradeço muito pela oportunidade de compartilhar. I have a question. Bob, eu tenho uma pergunta. Sim, So uma pergunta. how do we square the Gabai interpretation Como que nós enquadramos a interpretação do Gabai with one of the other interpretations that you and I have heard over the years? com uma das interpretações a qual eu e tu ouvimos ao longo dos anos? That the watches were divided into 3 or 4 parts, Que as vigias eram divididas entre 3 ou 4 partes, and the night one of the night watches was the cock crow watch, e uma das vigias de noite era chamada a vigia do galo. and so allegedly the cock crow watch was the one like between 3 a.m. and 6 a.m. Right. Então, supostamente, essa vigília do galo era entre as 3 e as 6 da manhã. So how would you square that interpretation with this one? Então, como que se enquadraria essa interpretação com a outra? Well, again, with Josephus' statement that chickens were not allowed within within Jerusalem, and the fact that the Gavim were referred to as the cockcrow. Então, com o fato dessa citação do Flávio Joséfo dizendo que não eram permitidos... If somebody called me that, I'd punch him in the mouth. Yeah. Well, again, and then there's the 3 invocations. Então, com essa interpretação dos Gabim... If somebody said to me, there goes the cockcrow. Então, o ancião Bob falou, com essa interpretação do José falando que não eram permitidos galos ou galinhas em Jerusalém, isso faz meio que sentido com os Gabim sendo chamados de galo. Aí o Joliet falou, se alguém me chamar de galo, vai levar um socão na boca. But I'm only kidding, but I'm a pacifist sometimes. So I look upon this as something to chew upon, something. Yeah, but I'm asking you to chew upon it right now. So my question to you is, how are you familiar with the other one, with the other interpretation that the night watch from like 3 a.m. to before sunset was known as the cock crow? Are you familiar with that interpretation? Yeah. So do you think both have validity, or? I think they both have validity, and there's no reason why both couldn't be true. And again, the fact that he calls curses upon himself, that not just because he hears a rooster, which confirmed that Messiah says that you will hear the cock crow 3 times. So it was understood that our vocation, like for instance, I'm sorry, I'm going too much. Good. O Joliet falou, você é familiar com essa outra interpretação? Aí o ancião Bob falou sim, e eu não vejo motivo pelo qual as duas não poderiam estar certas, porque o fato de Kefa pronunciar todas aquelas maldições depois de ter ouvido o galo, como o Mashiach falou que ia acontecer, é algo muito interessante. So an official title becomes a colloquialism, like in the days of Prohibition, police officers were called coppers because they wore badges made of copper. So they call them coppers, or flat feet because they weren't serving in the army because they were prohibited to serve because of their feet. Então, por exemplo, isso é um caso bem comum de um título se tornar um coloquialismo vocal dentre as pessoas. Por exemplo, no tempo da proibição do álcool em 1929, se eu não me engano, nos Estados Unidos, os policiais começaram a ser chamados de cobre, porque eles usavam pequenos broches da polícia feitos de cobre, ou eles eram chamados de pé chato, porque os pés chatos não serviam no exército, então eles eram a polícia. Can you outline off the top of your head the different watches? I don't recall, because right now I don't recall. The different watches? Well, I know that Kepha was one of the smaller people in the Bible because he fell asleep on his watch. And I think it was a Timex.
Right. No, but I'm talking about the divisions of the night in the I Roman. don't off the top of my head, but I do. We know that roughly what the time was that this would have taken place. It was in the early hours pre-dawn, and it would have been, because the day of Messiah's execution was also the first day of unleavened breads, the 15th. So it's a special day. Right. I'm just like I said, I don't recall the different watches, but allegedly there was a shofar blown for different watches, and like you said, the watch right before sunrise was the cock crowing, and allegedly the way it crowed is with the blowing of the shofar. So, like you, I don't recall all the details. I have to review those details, but that's a fascinating understanding. Can you repeat what the three proclamations were? Yeah, it was Kohanim to your sacrifices. That's the first. The second was Levites to your platform of worship leaders. And the third was to Israelites, that they would go to their service and their purpose. So each one was an invocation to remind us what we're duties of. Like people say, hey, Moshe, you're supposed to be a shlachim, So, hey, so in other words, supposed to be worship. So in other words, Kepha's denial was to all three proclamations. It was an ironic thing that he realized by that crow telling him that he had neglected, rejected sacrifice, worship, and service, which are all connected to his first and foremost duties to Yah and obligation to Mashiach specifically. Então, basicamente, o que eles estavam falando aqui era a revisão das coisas que o ancião Bob falou. Basicamente, o primeiro chamado do Gabá era para os Kohanim irem para os seus sacrifícios, o segundo era para os levitas assumirem as suas plataformas, e o terceiro era para os israelitas assumirem os seus serviços. Então, Kefa, por negar, com a sua negação a esses três fatores, ele negou basicamente a sua função como um sholer, como um talmid diretamente a Yah com Yahusha. Então, essa interpretação foi muito, muito boa, de acordo com o sholer, e é algo muito interessante de se pensar que talvez alinhe também com outras interpretações, como aquela das vigílias, que tocava-se o shofar, e o barulho do shofar era muito parecido com o barulho do galo cantando, e por ter uma vigília chamada Vigília do Galo, talvez seria alguma coisa relacionada a isso também. So you're saying Josephus affirmed that the local gabbai in the synagogue was also called the cockcrows? Is that what you're saying? Is that what Josephus says? Well, Josephus was specifically talking about that there was no, according to city ordinances, no chickens were allowed to be kept within Yerushalayim, specifically, I guess. What about the gabbai being called the crowing cock? That's just historical knowledge that, just like I said, when we think of coppers or we think of flatfoots, we have a specific point in time when we don't hear it so much anymore. But during Prohibition in the 30s and such, where the gangsters and all the stuff, that the cops became very prominent in ending these crime waves, and they were notified by their identifying marks, like the copper badge, or the fact that they weren't serving in the army, they were serving the citizens. Então, basicamente, o que Joséfo afirmou é que, de acordo com as ordenanças e proibições da cidade de Jerusalém no tempo de Yahusha, não eram permitidos galos, nem galinhas, nem nada do tipo. Então, nós sabemos que esse galo que Yahusha estava falando não era esse animal, porque eles eram proibidos na época. E o ancião Bob falou, isso era basicamente uma alusão ao gabai, assim como nos Estados Unidos eles tinham na época da proibição, nos anos 30, os coppers, que eram basicamente os policiais que usavam distintivo de copper, de cobre. Então eles, um título se torna um coloquialismo. Nós não temos muito isso hoje em dia, mas é como se fosse uma relação desses. So whether or not, I'm just, like I said, it's just something to chew on. Say that wasn't the case at all. It was simply a rooster crowing and that's it. But we see that symbol, it's like with the sod.
You know, we go deeper, and we see the significance of what the cockroach represents. It represents standing up, pull up your socks, and do your job. And here is Kifa living in denial, which is not just a river in Egypt, as we know. You know, I wonder. Então, o Sholem falou, sabe, eu imagino. If Josephus says that chickens were illegal in Jerusalem. Se galinhas fossem ilegais em Jerusalém, baseado no que Joséfo falou, I wonder if that brings into question whether there was a segment of the Jewish population. Eu me pergunto se existia segmento na população judaica that considered chickens unkosher. Mariani, come in here, please. Que considerava as galinhas não kosher. Is that possible? Because if chickens were illegal in Jerusalem, it's not a far stretch to think that maybe a part of our community considered chickens to be unkosher, especially in light of the fact that they eat excrement and also in light of the fact that they eat snakes. Yep. Exactly. Seria possível, baseado nessa proibição na cidade, que alguma parte da nossa comunidade judaica consideraria as galinhas não kosher, levando em consideração o fato de que elas comem excremento e mais um monte de outras porcarias? It's possible. Possible? It sounds like it, yeah. Because I know my wife does not eat chicken because she believes it's unkosher, and therefore she also doesn't eat eggs. Which means we've missed a lot of opportunities to have fun and fellowship at the International House of Pancakes. Então, basicamente, o Shulé falou, minha esposa não come galinha nem ovo por causa disso, ela considera eles como não kosher, o que fez a gente ter muitas oportunidades perdidas de ter convivência legal na casa dos waffles. So, it's like eating catfish, and people consider that non-kosher because it doesn't have the scales. But all fish have scales. So, yeah, but Bob, you have to understand something. That's my problem. On one hand, I have Colonel Sanders telling me it's finger licking good. On the other hand, I have my wife who tells me the Torah does not allow me to eat eggs. So what should I do? Should I obey my wife? And I'm not sure it's in the Torah, or should I obey Colonel Sanders who tells me to drive through because it's finger licking good? Should I drive through or not drive through? Drive through. Well, the thing is that prohibition just for chicken eggs? Because in the Proverbs, doesn't it say that if you come upon a nest before you, you can have the eggs, but don't eat the mother with the eggs. You can have the eggs, leave the mother alone. Go ahead, Yoshiyahu. Go ahead. Do your best Colonel Sanders imitation. I'm gonna raise your salary if I can get you to do a Brazilian Kentucky accent, Louisville, Kentucky, not the suburbs, okay? Louisville, Kentucky, like a Churchill Downs. I'm gonna give you a raise. In Português. I ain't gonna be paying much. O Jolé falou que basicamente existe aqui na minha casa um problema muito grande, que é meu problema, que eu tenho o Coronel Sanders de um lado, o inventor do KFC, dizendo que é muito bom, é de lamber os beiços, e do outro lado nós temos a minha esposa dizendo que ovos não são kosher. Então o que eu faço? Eu obedeço a minha esposa, que eu não sei nem se está na Torá, ou eu obedeço o Coronel Sanders, que diz que é de lamber os beiços frango? E o ancião Bob falou, em Provérbios diz que se tu for pegar um ninho, você pega os ovos, mas deixa a mãe em paz. Então nós temos meio que um conflito aqui. You failed. There was no Kentucky Louisville accent. They wouldn't even let you into the state of Louisville with that accent, into Kentucky. You'd be stuck in Indiana, my man. I don't even know where Kentucky is. You know, one day you shocked me. Dia o Thiago me chocou disso, Schuller. I asked you if you ever been to IHOP. You said no. There's no IHOP in Brazil, so. Eu perguntei para ti se tu já tinha ido no IHOP. Aí eu falei, não tem IHOP no Brasil. Ele ficou chocado. Man, that Brazilian money, it's very appealing. Brazilian money. What do you call it? Rulis? Rula? Reais. No, starts with an R. Reais, yeah. Reales?
Reais. R-E-A-L-S. So when I send $10, I see 6,000 reales. What was that? Reales? Reais. Or five? I'm like $5 equals 20. 6,000. What? Reais. Reales. And I'm like, oh man, I can move to Brazil and be a millionaire. O senhor falou esse dinheiro brasileiro é uma coisa muito chamativa. I know I'm not thinking straight. I understand that, but I just see that conversion rate. I'm like, whoa, I could live like a hay. O senhor falou, esse dinheiro brasileiro é muito apelativo nos meus olhos. Porque toda vez que eu mando $1, eu vejo cinco reais. Like, hey. E eu poderia viver como um rei, é isso. Se eu fosse olhar direitinho. All righty. Yuri, my main man, you've been very patient. Are you sleeping in the hammock? Hello? Hola? Yuri, pode falar. Yuri, are you sleeping in that hammock? Wake up, Israel, and Messiah will give you light. Ela falou, give me a little of that phosphorus, brother. I need that phosphorus. Someone give this brother some phosphorus. O senhor disse, você tá dormindo na rede aí? Acorda. Do you sell, hold it, don't talk. Do you sell those hammocks? O senhor falou, peraí, não fala. Você vende essas redes? Because I'd like to get a couple. Que eu quero pegar algumas. Eu comprei essa rede em uma loja próxima de casa, mas bom, aqui tem uma grande variedade, tem melhores que essas aqui. He said, "No, I bought this close to home. There is a big variety around here." You got it at Home Depot? Você comprou isso aí no Home Depot? Is there a Home Depot in Brazil? No, sir. Essa daqui eu comprei com uma senhora que é viúva e tem uma loja aqui próxima. Inclusive, ela também faz parte de uma igreja evangélica, mas faz parte ainda do velho sistema corrompido. Is he outdoors? Você tá do lado de fora? No, it's his fan that is right behind him. Yeah, man, you're making a lot of noise. For someone who's sleeping, you're making a lot of noise. Are you snoring? O que tá falando? Are you a snorer? O Chulé falou que esse ventilador do fundo aí tá fazendo uma barulheira como se estivesse do lado de fora. You either wake up or turn off the fan because nobody can hear you. Melhorou? Pergunta para ele se melhorou agora. You're a snorer. You're a snorer. You know what that means in Yiddish? You know what that means? That means you're cheap. Are you cheap? You won't get me in trouble. Translate, man, before I hit you with the Kentucky Fried Chicken. O Chile falou, esse barulho parece de ronco. An illegal Jerusalem pollo. Ele perguntou se tu ronca, porque esse barulho parece um negócio de... Parece um ronco. Here we go! Here we go! Here we go, pollo! Jerusalém, illegal! Deixa eu desligar aqui esse ventilador. Bom. Bom, muito bom. Aplauso. Much better, much better. Muito bom, muito melhor, muito melhor. All right, go ahead. Pode falar. Tu se mutou aí. Yuri, tu tá mutado, tá silenciado aí, tem que desmutar. Então, olá, muito prazer, Yoshi, né? Primeira vez que eu tô aqui fazendo parte da... I love this. I like you, man. I think I like you. Eu gosto de ti, amigo. Eu gosto de você. Eu acho que eu gosto de você. Go ahead. Pode falar. Então é isso aí, irmãos. Muito prazer, Yoshi, né? É uma grande alegria estar aqui com vocês. É minha primeira videochamada com vocês. E eu tenho 1 milhão de perguntas para fazer. E essa noite eu quero fazer a primeira, né? Okay, one at a time. He said, did I understand that right? I have 1 million questions. I've been watching you on video. Did I get that right? That part you got right. Wow, yeah, I'm learning Portuguese. Go ahead and translate. O Chile falou que ele entendeu o que você falou sem a tradução. Ele está aprendendo português. Campeão! Eu sou campeão! All right, go ahead. And he also said that and he also said that it's a pleasure. This is
Deixa eu só traduzir aí primeiro rapidinho. Yeah, please forgive me. I don't always behave like this. I had chicken soup for lunch. I got a lot of salt in me. A lot of salt. O Chulé pediu perdão pelo comportamento dele, que ele comeu muito sal, por isso que ele tá meio doido. He also said that it's a pleasure to be here with you. It's the first time that I joined, and I just wanted you guys to know that it's a good pleasure. And he said, nice to meet you, Yoshi. So, pode falar, Ri. Obrigado. Adelante. Ok, posso falar? Pode. Falar? Então, vamos lá. Bom, aqui no Brasil, em muitas congregações, existe uma dúvida matante sobre uma questão, e eu tenho uma pergunta para fazer em relação a essa questão. Há muito tempo que eu estou tentando falar com o Juliet para tentar fazer essa pergunta, né? Então, vamos lá, direto à pergunta que eu tenho para fazer. Bom, deixa eu só traduzir aí, dá um tempinho para traduzir, senão eu não esqueço. Okay. He said, here in Brazil we have a very grievous doubt of an issue that nobody knows how to answer. So I'm going to just cut to the chase and ask this. Pode falar. Então é isso aí. Bom, aqui nas igrejas, os irmãos costumam falar que sobre a questão de Elias, Moisés, e eles costumam falar, o que eu quero saber se, na verdade, o que aconteceu no Monte da Transfiguração, de fato, foi uma visão ou foi real? Porque as igrejas dizem aqui ser uma visão. Então, eu quero saber o que o Juliet tem a dizer em relação a esse fato, né? E se Moisés realmente foi, de fato, ressuscitado, e se ele apareceu na transfiguração juntamente com Elias ou não, se era uma visão. E, resumidamente, é isso, né? Essa é a primeira pergunta que eu tenho para fazer. The first question that I got is that here in the Brazilian church system, nobody can explain what really happened in the Transfiguration Mount, that episode, that account of Eliyahu and Moshe. Some pastors say that they were actually there. Some pastors say that this was a vision. What was that? Were they actually there? They were resurrected in a sense? Was there a vision? Okay, the scripture is very clear in Matthew chapter 17. Então, a escritura é muito clara em Mateus capítulo 17. After 6 days, Yahusha took Kepha, Yochanan, and Yaakov up to a high mountain. Depois de 6 dias, Yahusha levou Kefa, Pedro, can you just repeat the names? Kefa, Yochanan, Yaakov, and Yochanan. Yahusha, depois de 6 dias, levou Kefa, Pedro, Yochanan, João e Yaakov, Tiago, a uma montanha, monte. And Yahusha was transformed before them, even as bright as the sun. E Yahusha se transformou na frente dele, tão brilhante quanto o sol. When the incident is concluded, e quando o incidente se concluiu, what did Yahusha say? O que Yahusha falou? And what he said is your answer. E o que ele falou é a tua resposta. Make sure you tell the vision. Tenha certeza de compartilhar essa visão to no one. Para ninguém. There's your answer. Então é a tua resposta. Make sure you tell the vision to no one. Certifique-se de não contar essa visão para ninguém. Doesn't matter what the Jews say, it doesn't matter what I say, it doesn't matter what the church says. Yahusha said, tell the vision to no man. Então não importa o que eu disse, não importa o que a igreja disse, não importa o que os judeus rabínicos falam, não conte da visão para ninguém. É isso que a Yahusha falou. Let me ask you a question. Então deixa eu te fazer uma pergunta. What did the vision represent? O que a visão representa? In your opinion, in your understanding, what did the vision represent? Na tua opinião, no teu entendimento, o que essa visão representa? Bom, a visão, de acordo com o dicionário, né, uma visão, ela representa algo que está diante dos seus olhos, tanto como físico ou imaterial. Então, por isso, eu fiquei um pouco na dúvida
porque poderia ter sido uma visão física também. Por exemplo, eu posso usar o exemplo de que aquele prédio tem a visão para o mar. Ele está falando de uma visão física. So he basically said, based on the actual definition on dictionary of a vision is something that is in front of your eyes, whether it is real or unreal. For instance, I can have the sight, the vision of that building across the street. So in my opinion, in my understanding, this could be something that they saw only spiritually, or they could have seen this physically. No, but I'm saying in his understanding, what did the vision represent? Mas o que eu estou perguntando é, no teu entendimento, o que essa visão representa? Regardless if it's a vision, what is the lesson of Matidyahu chapter 17? What is the lesson that he wanted the three in the inside cabinet and us to learn? Mas a minha pergunta é, independente se fosse algo físico ou algo espiritual, qual é a lição de Mateus 17? O que Yahusha queria nos ensinar a nós e aqueles três que estavam com ele? That's my question to you. Essa é a minha pergunta para ti. Boa pergunta. That's a good question. Well, let's take a look at it. Vamos dar uma olhada. Let's go to Matidyahu. Vamos a Matidyahu, Mateus. I feel like there's a teaching moment coming on right now. There's a teaching moment coming on. Eu acho que eu tô sentindo um ensino chegando aqui. Everybody pay attention. Put your mics off, please. Todo mundo presta atenção, desliguem seus microfones. Truly I say to you, there are some standing here. Verdadeiramente eu digo a vocês, existem alguns de pé aqui who will not die or not taste of death que não provarão a morte until they see the Ben Adam coming with or in his kingdom, his malchut. Até que venham o Ben Adam vindo em ou para o seu malchut, seu reino. Please recall my brother Yuri that in scripture, por favor, lembre-se, meu irmão, que tu lê isso aqui na escritura. There were no divisions between chapters and verses. Verses were not numbered and chapters were not divided. Que nas escrituras originais não existiam números, não existia divisão de capítulo, nem existia divisão de verso. So we have a continuing account, not a story, because my students know there are no stories in the Bible. Então, nós temos uma continuação desse relato, não dessa história, porque, como meus alunos já sabem, não existem histórias nas escrituras. There are merely accounts. Existem meramente relatos. So let's take that word story out of our vocabulary. Então, vamos tirar essa palavra história do nosso vocabulário. When it comes to scripture. Quando se trata das escrituras. So he says prophetically. Então, isso ele diz aqui, profeticamente. There are 12 Talmidim, but some of you will not die at all. Yahusha nós sabemos que existem 12 discípulos, e Yahusha está dizendo, alguns de vocês não vão morrer. Until you see the Ben Adam. Até que vocês vejam o Ben Adam coming in his kingdom. Vindo no seu reino. Then after 6 days, então depois de 6 dias, possibly on a Shabbat, possivelmente num Shabat, highly likely on a Shabbat, bem provável que seja num Shabat, he took the three that he trusted the most. Ele pegou aqueles 3 que ele confiava mais. Kefa, Yaakov, and Yochanan. Kefa, Yaakov e Yohanan. And brought them up to a very high mountain in Israel. E trouxe eles para uma montanha muito alta em Israel. Very possibly Mount Hermon. Muito possível Monte Hermon. We don't know. Nós não sabemos. While he was making tefillah, enquanto ele estava fazendo tefilá, oração, he was transformed before them.
Ele foi transfigurado ou transformado diante deles. And his face did shine as the shemesh, the sun. E a sua face resplandeceu como o sol. And his clothing was white like ore. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. And there appeared to him Moshe, Eliyahu, talking with him about what would happen to him in Yerushalayim. E ali apareceram a ele Moshe e Eliyahu falando com ele sobre o que lhe aconteceria em Jerusalém, em Jerusalém. So the first topic of conversation Então, o primeiro tópico de conversação aqui was his finished work on our behalf that was impending. era a obra finalizada de Yahusha para o nosso benefício, que ainda estava pendente. Not the tragic death of the Messiah, but what he would accomplish for us as he drank the cup that the Father gave him to drink. Não, o tópico não era a morte trágica do Messias, mas como ele beberia o copo que o Pai deu para ele beber por nossa causa. So he saw his death in Jerusalem as the ultimate achievement rather than the human perspective that he did not succeed in his mission. Então, Yahusha viu não a sua morte trágica, mas ele viu a sua maior das conquistas, diferente do entendimento humano, que diz que ele falhou e não foi bem sucedido na sua empreitada. Moshe represents Chamisha Chumshei Torah. Moshe representa Chamisha Chumshei Torah. Eliyahu Hagiladi E Eliyahu, ou Giladi, represents the Nevi'im. representa os Neviim, os profetas. Together in the vision, we have the Tanakh, every word that is in the Tanakh. E juntos nessa visão nós temos o Tanakh, todas as palavras, e esses dois escreveram todas as palavras do Tanakh. Or both houses, Moshe representing Judah, Eliyahu representing Yosef. Ou as duas casas, Moshe representando Judá e Eliyahu representando Yahusef, Efraim. Both houses would be greatly overjoyed and affected Ambas as casas teriam muita alegria e seriam afetadas by what he would accomplish pelo que ele conquistaria in Yerushalayim. em Jerusalém. The wording we have for the parallel scripture in Luke chapter 9 is fascinating. As palavras paralelas que nós temos em Lucas capítulo 9 são fascinantes, Where we have another version of the same account. onde nós temos uma outra versão do mesmo relato. And he was speaking to them, and it says literally E ele estava falando com eles, e lá diz literalmente about his accomplished death sobre a morte conquistada, or the victory of his death over sin, hell, and the grave. ou da vitória conquistada de Yahusha sobre o pecado, a morte e a cova. You could look that up in Luke chapter 9. Você pode procurar isso em Lucas capítulo 9. Then Kepha said to Yahusha in verse 4, E aí Kefa, Pedro, respondeu a Yahusha no verso 4. Master, it is very tough for us to be here. Mestre, é muito tov, é muito bom para nós estarmos aqui. Let us make 3 Sukkot, Vamos fazer 3 Sukkot, 3 tendas. one for you, Moshe, and Eliyahu. Uma para ti, uma para Moshe e outra para Eliyahu. While he yet spoke, E enquanto ele ainda falava, the Shachen or the Shekhinah a Shachen ou a Shekhinah overshadowed them, ofuscou eles, obscureceu eles, symbolic of marriage, bridegroom, bride, two flesh becoming echad. simbolizando o casamento, a noiva, o noivo, duas carnes se tornando echad, uma. And they were greatly alarmed. E eles ficaram muito alarmados, grandemente. And see, a prophetic voice, or in Hebrew, a bat kol, literally means the daughter of the voice of Yahuwah, meaning an offspring or a manifestation
of Yahuwah's voice. Enquanto eles estavam alarmados, uma bat-kol, ou uma voz profética. Bat-kol significa literalmente a filha da voz, ou a semente da voz. A bat-kol cried out of the Shachan, the Shekhinah. Uma bat-kol clamou dessa Shachan, dessa Shekhinah, dessa nuvem. Zebeni, this is my Zebeni Yedidi. Que disse, This is my beloved son, e ela clamou, esse é meu filho amado, in whom the great I am is well pleased. em quem eu, o grande eu sou, me agrado. The Talmidim heard it and they were afraid. E os Talmidim ouviram isso e tiveram muito medo. Yahusha said, Al tira, E Yahusha disse, al-tirá, do not be afraid. não tenha medo. In the scriptures, the term al tira, Nas escrituras, o termo al-tirá, do not be afraid, appears 365 times. esse termo al-tirá aparece 365 vezes. Não tenha medo, aparece 365 vezes nas escrituras. One for each Enochian day of the year, Um para cada dia enoquiano do ano, and one for the astronomical added day, which no man can explain. e um para o dia astronômico adicionado, o qual nenhum homem consegue explicar. Tell no man, he said. Não diga para nenhum homem, ele diz. Look at 9, the vision. So that's the answer to your question. It was a vision. Então, a tua resposta está aqui no verso 9. Ó. Não fala para ninguém sobre essa visão. Aqui ele diz que é uma visão. But even though it was a vision, making it spiritual, Mas mesmo que isso era uma visão, tornando todo esse fato espiritual, do not share this vision until the Ben Adam has risen from the dead. não compartilhe essa visão até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Even though the vision was in the Ruach, in the bat, received by a bat kol. Mesmo que a visão tenha sido no Ruach, e nós vemos isso por conta do bat-kol, dessa voz, It was literal because it spoke of a literal fulfillment of Zechariah 14. essa visão era literal, porque ela era literalmente o cumprimento do que nós vemos em Zacarias 14. Because Kepha knew the scriptures that when the millennial kingdom would come, when Yahusha would rule and reign from Jerusalem, Pelo fato de Kefa, Pedro, conhecer as escrituras, das quais falavam que quando Yahusha voltasse, o reino de Yahuwah seria feito novamente em Jerusalém, he knew that all the nations would celebrate Sukkot. ele sabia também no fato de que todas as nações celebrariam Sukkot. And that's one of the reasons Sukkot is called the festival of the nations. E essa é uma das razões pelas quais Sukkot é chamado do Festival das Nações. And if we look at Zechariah E se nós olharmos o livro de Zacarias, 14, which Kepha knew, Zacarias 14, o qual Kefa, Pedro, sabia. he says the following in Zechariah 14, will begin in verse 16. Ele diz o seguinte em Zacarias 14, what is the verse, please? 16. Zacarias 14, 16. It's on your screen. Está na tua tela. You see it, Yoshiyahu? Yes, sir. It shall come to pass, let me read the whole thing and then you could read. It shall come to pass that everyone that is left of the nations, watch, who attacked Jerusalem, shall even go up from year to year to worship the Melech, the king, Yahuwah Sabaoth, and observe and guard Sukkot, the Moed of Tabernacles. Zacarias 14, 16. E virá se passar que cada um que restar de todas as nações que atacaram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Melech, o rei Yahuwah Tsevaot dos exércitos, para observar e guardar a celebração de Sukkot, de tabernáculos. So Kepha was applying the scriptures, Zechariah 14, literally, because in this vision, he saw the kingdom. And remember, então, nós vemos que Kefa estava aplicando as escrituras literalmente, porque nessa visão ele viu o reino. E lembrem-se, the last verse of chapter 16 of Matthew, o último verso do capítulo 16 de Mateus, what did Yahusha declare? o que Yahusha declarou? What did he declare? O que ele declarou? There will be one, some of the 12 will never die. Some of the 12 will never die. Alguns dos 12 nunca morrerão.
before they see the kingdom come. Antes que eles vejam o Malchut, o reino vir. 6 days later, they saw the kingdom come. 6 dias depois eles viram o reino. All of them died, Todos eles morreram, but those 3, mas aqueles 3, Peter, James, and John, Pedro, Tiago e João, saw the kingdom viram o reino on the Mount of Transfiguration. no Monte da Transfiguração. So Yahusha did not lie. Então Yahusha não mentiu. Matter of fact, John is still alive to this day. That's another story. Aliás, João está vivo até hoje, mas isso é outra história. John is alive today living in Jerusalem. João está vivo hoje vivendo em Jerusalém. And we prove that from scripture. E nós conseguimos provar isso baseado nas escrituras. He's one of the 2 end time witnesses, E ele é uma das testemunhas das 2 testemunhas dos tempos finais. but not today. Mas não hoje. So Kepha was not crazy. Então Kefa, Pedro, não estava doido. He said, well, since the kingdom is here and since I'm not going to die and I'm going to rule and reign with Mashiach for 1,000 years, let's build Sukkot so we can eat. Because if we don't build Sukkot and celebrate tabernacles, Zechariah chapter 14 says we will not be able to eat. Kefa basicamente estava aplicando as escrituras, ele não estava doido, ele sabia o que ele estava falando. Já que a gente não vai mais morrer, já que o reino está aqui na nossa frente, vamos fazer a Sukkot, porque está escrito em Zacarias 14:16, que aqueles que não celebram o festival de Sukkot não vão conseguir comer no reino. Now watch this. Agora veja isso. If they don't keep Sukkot in the kingdom, in the Malchut, Se eles não guardam Sukkot no Malchut, no reino, there will be no rain upon that nation and the individual. não vai ter chuva e nem sobre as nações ou nem sobre aquele indivíduo Who will not keep Sukkot in the millennial kingdom. que não vai guardar Sukkot no reino milenial. For example, if your former captors Por exemplo, se os teus captores ou aquelas pessoas que te capturaram antigamente, Mitzrayim, Mitzraim, os egípcios, refuses to make teshuvah and celebrate Sukkot, se eles recusarem fazer Teshuvah e celebrar Sukkot, more plagues are coming to Egypt, mais pragas vão vir para o Egito, over and above the 10, muito maiores do que as 10, by which Yahuwah will smite the nations who refuse the rod of iron. com as quais Yahweh vai machucar as nações as quais se recusam a vir abaixo aquela pedaço de ferro, To come to Jerusalem in obedience to the Torah and the Shalosh Regalim. para vir a Jerusalém em obediência da Torá e das Shilosh Regalim, as 3 festas de ascensão, Which we learned on Monday night, all 3 are 7 days, based on Jubilees chapter 1. All 3 of the Shalosh Regalim, the Ascension feasts, are 7 days. as quais nós aprendemos na aula de segunda-feira à noite, segunda-feira passada, que todas as 3 têm 7 dias. Nós vimos isso baseado em Yovlim, Jubileus capítulo 1. Todas as Shilosh Regalim, as celebrações de ascensão, Chag Hamatzot, Shavuot e Sukkot, têm 7 dias de duração cada. Because Shavuot is not merely a single day on a calendar, it is a season. We learned that Monday night. We had almost 200 students. It is a season. Porque Shavuot não é o único dia no calendário, é uma temporada. Nós vimos isso na aula de segunda-feira. Nós tivemos mais ou menos 200 alunos assistindo. This shall be the punishment of Mitzrayim and the punishment of all the nations who refuse to obey me, the King Yahuwah, sitting in Jerusalem, to guard Sukkot, the Moed of Tabernacles. No rain, no rain, no food. No food, starvation. Starvation, morir, death. Verso 19, este será o castigo de Mitzraim, dos egípcios, o castigo de todas as nações que não subirem para obedecer a mim, o rei de Jerusalém, e guardar a celebração de Sukkot. Não vai ter chuva, sem chuva não tem comida, sem comida a gente passa fome, se a gente passa fome por tempo suficiente, a gente morre. So in other words, if you want to live, you have to obey. Em outras palavras, se tu quiser viver, você tem que obedecer. Like we see in the Torah, if you want to live, you choose life that you may live. Obey and live. Disobey and die. Same thing with the promise of the millennial kingdom. Obey
and inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Disobey, and you will be outside where there is weeping and gnashing of teeth. You won't be able to get in. Da mesma maneira como nós vemos na Torá, escolha a vida para que você possa viver, desobedeça e você vai morrer, vai ser jogado para fora do acampamento de Israel. Mesma coisa acontece aqui e no reino milenial. Se você obedecer, você vai aproveitar o reino que foi feito e separado para ti antes da fundação do Olam Hazé, antes da fundação do mundo. Se você desobedecer, você vai estar no lado de fora, nas trevas exteriores, onde existe choro e ranger de dentes. Verse 20 and 21. Versos 20 e 21 de Zacarias In the 14. millennial kingdom, No reino milenial, everything will be kadosh. tudo vai ser kadosh. Pots, the pans, the utensils, the vessels of ministry. Os potes, as panelas, os talheres, tudo aquilo que é do ministério. And there will be no more Canaanite merchants E não haverá mais mercadores cananitas in the house of Yahuwah. na casa de Yahuwah. So let's give the shlichim credit. Então vamos dar crédito aos shlichim, aos discípulos. They were fast forwarded. They were transported in time. Eles foram transportados no tempo. And they knew that in order to obey Yahuwah in the millennial kingdom, in the coming kingdom, E eles sabiam que para conseguir obedecer Yahuwah no reino milenial, they had to guard Sukkot eles tinham que guardar Sukkot just to receive rain. só para receber chuva. Kingdom rain. In Hebrew is Geshem Malchut, not Malchut. There's Geshem Yoreh and there's Geshem Malach or Malchut. It's Malkosh. Geshem Malkosh. It's called latter rain, or I like to call it kingdom rain. Então essa chuva que nós estamos falando no hebraico se chama Geshem Malkosh, que é como se fosse a chuva final, a chuva do reino. So Kepha was not crazy. Então Kefa, Pedro, não estava doido. Because Yahusha told him, there's going to be some of you, or literally 3 of my Talmidim, Porque Yahusha falou, alguns de vocês, literalmente 3 dos meus Talmidim, who will not die until I show them the kingdom. não vão morrer até que eu mostre para eles o reino. Well, did Yahusha show them the kingdom? Agora, Yahusha mostrou para eles o reino? He sure did. Sim, But we know that it was a vision of the kingdom, but he still showed it to them. nós sabemos que é uma visão do reino, mas também nós sabemos que foi mostrado de qualquer forma. So, my friend, that's not the church interpretation. That's not the Jewish interpretation. That's not the Moshe Kanachowski interpretation. That is the literal interpretation. Então, meu amigo, isso não é a interpretação da igreja, isso não é a interpretação dos judeus, isso não é a minha interpretação, isso é a interpretação literal. Are you there, Yuri? Yuri, você tá aí? His camera's on. Sim, tô aqui. Yes, I'm here. So does that help you? Ocupado aqui, mas tô ouvindo, tá bom? Does that help you? Isso aí te ajudou? Sim, ótimo. Ajudou sim. Eu tenho mais uma pergunta, a última, né? Para não prolongar muito. No problem. No problema. He said that yes, he helped a lot, and I still have another one. Put your camera on, please. I want to see the hammock. Liga a tua câmera, por favor, eu quero ver. I wish I can do my teaching from a hammock. Porque... I'm jealous right now. There's a spirit of jealousy rising up in me. And please, nobody rebuke the spirit of jealousy, because it's a good spirit. I want to relax when I'm teaching. Why can't I relax? Ele falou, tem um espírito de ciúme vindo aqui em cima de mim, porque eu quero relaxar quando eu estiver ensinando. Eu quero uma rede igual essa aí. Legal, né? Falar para ele que aqui tem muita. Como a gente mora na Amazônia, nós somos índios. Índios gostam de dormir na rede. Só um minutinho, eu vou já ativar a câmera, tá? He said that we are indigenous folks. We live in Amazon, so we love those hammocks. And I'm gonna activate my camera as soon as possible. Well, I'm sorry. Say that again. He said that they live in Amazon. They are Indians, indigenous folks. So they love hammocks. They have a lot of them. Oh, Yuri, write this address down.
Yuri, escreve o endereço aí. P.O. Box 1407, McLenny, Florida. Write it down. P.O. Box 14. I want 2 hammocks. All right? One for me and one for Bella, my dog. P.O. Box 1407, McLenny, Florida. Give me 2 hammocks. You say they're Indian hammocks? 3 Yes, sir. hammocks. 3 hammocks. You don't get one. I need You don't one. get one because I want more work out of you. Ele falou, anota o endereço aí, caixa postal 1487 em McLean, na Flórida. Eu quero 2 dessa aí, uma para mim, uma para minha cachorra, para minha cadelinha. I already got you a red microphone. You want more stuff? I got you your own red microphone. Ok. It's never enough. It's never enough. These women, these Israelite women. Ay, cabeza, dolor mi cabeza, and mi cabeza. So, did you write down that address? Tu escreveu o endereço? Send me 3. All right, let's make her happy. 3 hammocks. Então, vamos fazer a Mariana feliz. Vamos dar uma para ela também. 4. Ay, tranquila, por favor. Go ahead, Yuri. Go ahead. I'm sorry. Your second question. Pode falar, Yuri, tua segunda pergunta. Vamos lá. Moisés, de fato, morreu ou ressuscitou? I like this guy. I like this. I like your. I'm sorry. I like your style, man. Let me try. Marianne, how come this chair doesn't go back anymore? It used to go back. It's not a hammock. Oh, I like this guy. I like him. I think I like him. Go ahead, Yuri. I'm sorry. That's the last time I'm going to interrupt you. I promise. Okay. O Gelê falou, essa é a última vez que eu vou te interromper. Foi mal. Eu gosto de ti, eu gosto do teu estilo. Ok. Rindo bastante aqui do Cholier, né? Quando eu olho para o Cholier, eu vejo uma criança dentro do Cholier. Então, confesso que eu sinto um pouco de inveja do Cholier, porque eu quero ser essa criança que ele é. E isso é contagiante. He said that every time that I look at Sholia, I see like a childish, happy side that I am jealous of because I want to have this. This is contagious. It's incredible. Yeah, don't pray for me. I've been this way for like 40 years. I'm cuckoo. You know how some people are cuckoo for Cocoa Puffs, the cereal? I'm cuckoo for Yahusha. There used to be a band in the United States called, not the Newsboys, ACD. What's not ACDs? You know what I'm saying. Anyway, they had a song called Jesus Freak. So don't pray for me. I've been like this for 40 years and may my light never go out in Yahusha's name. So go right ahead. Don't pray for me. I'm going to be cuckoo for Cocoa Puffs for the rest of my life. Yes, DC Talk. Thank you, Andrew. That's right, DC Talk. And their lead singer became the lead singer of the Newsboys. That's right. So go ahead, Yuri. Go ahead. O Cholier falou, não ora por mim, eu sou assim há 40 anos, e que a minha luz nunca apague, que eu sou meio maluco por Yahusha, mas é assim mesmo, vai continuar assim. Não ore por mim, mas pode fazer a tua pergunta. Você está mutado aí. Ok, vamos lá. Moisés, afinal de contas, Moshe morreu ou foi enterrado? Como as escrituras dizem que ele ficou 1 mês. As pessoas ficaram 1 mês procurando seu corpo nas campinas. Mas lá em... Ask him to speak into his mic, please. Diz que Moshe, houve uma luta, uma peleja pelo corpo de Moshe. Ari, só fala mais próximo, que não tá dando para entender, tá muito baixo. Tá muito baixo. Okay. A pergunta, tá ouvindo agora? Tá melhor? Tá melhor um pouquinho. Melhor? É que o barulho do ventilador corta um pouco a tua voz, sabe? Então peraí, deixa eu desligar esse ventilador. He asked for a little while. She's just gonna turn off that fan because it's cutting the sound a little bit. Quebrando tudo aqui. Quebrei o ventilador. Shalia, let's just go visit Yuri. He looks like he lives in a cabin. Are you interfering again? Yes. Now listen, young lady. You ever hear that song? R-E-S-B-C-T. Yo, what it means to me. All right, I'm going to play that after the meeting. Go ahead. Pode falar, he's cracking. Maybe I'll take your red lollipop away. Posso fazer a pergunta? Vamos lá, então. Yoshi, a pergunta que eu tenho para fazer, a segunda pergunta, é
é o seguinte, existe uma discussão também nas igrejas a respeito de se Moisés morreu ou não. Se, de fato, Moisés foi transladado, porque nas escrituras do Antigo Testamento diz que procuravam o corpo dele pelas campinas, né? Só que não encontraram o corpo de Moisés. E lá no livro de Judas diz que houve uma peleja, né? Que Miguel pelejou por causa do corpo de Moisés. Então, a pergunta é, Moisés, de fato, foi transladado ou não? Ou simplesmente ele está enterrado, está morto? Entendi. Essa é a pergunta, né? So basically my second question is, there's another discussion in the church movement about Moshe's body. Was he resurrected? Is he dead, buried still? Because in the book of Jude, it says that, if I'm not mistaken, Satan was fighting for the body of Moshe. And also in the Old Testament, it says that they were looking for his body for close to a month on the prairies, and they could never find his body. So was he resurrected? Is he buried still? Very good question. Pergunta muito boa. In the book of Yehuda, No livro de Yahudá, de Judas, it talks about the devil fala sobre o diabo trying to pilfer. tentando. Can you give me a synonym for that? Pilfer, é como ganhar, steal. Fala de Satanás tentando roubar ou furtar. Let's go to verse 9. Vamos para Judas, verso 9. Is it on your screen, Yoshi? Yoshiahu? Oh, I'm muting myself. Yes, sir. It's on the screen. Julia, Devarim 34 specifically says Yahuwah buried him. Yes, but let me get it. He's new to our ministry. I want to impress him with my answer. Okay? Because right now I feel like I'm on trial. Ele falou que ele é novo no nosso ministério, eu quero impressionar ele um pouco. Calma aí. Verse 9. Verso 9. And Michael, the chief malach, E Michael, o malach, o anjo-chefe, when contending with tanto, quando contendia com S.A. tonto, by the way, praise be to Yah, I invented that. e aliás, adorado seja Yahweh, eu inventei isso aí. Just like the term Baruch Hashem Yahuwah. Assim como o termo Baruch Hashem Yahweh. When I came into the Messianic movement, everybody was saying Baruch Hashem. Quando eu cheguei no movimento messiânico, estava todo mundo falando Baruch Hashem. And I said, no. Aí eu falei, não. No. Não. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahweh. Now, millions in the world are saying it. I believe I was the first. I believe I can document that somehow. E eu acho muitas pessoas ao redor do mundo estão falando isso agora, e eu acredito que eu posso documentar que eu fui o primeiro. Credit and glory to Yahuwah. E todo o crédito e a glória seja a Yahweh. I have no choice because Yahushua said I will share my glory with no one. E eu não tenho escolha, porque Yahushua falou que eu não vou compartilhar minha glória com ninguém. He did not, when Satan was contending, quando Satanás estava contendendo ou brigando over the body of Moshe, like you were saying, a respeito do corpo de Moshe, como você estava falando, even Michael, mesmo Michael, the chief malach, o chefe, o anjo-chefe, did not engage SA10. Ele não engajou S.A. Tan. He didn't engage, he didn't debate, he didn't try to reason. Ele não tentou debater, ele não tentou raciocinar, ele não tentou responder. But said, get out of here. The master will rebuke you. Mas ele falou, sai da minha frente, que o mestre Yahweh te repreenda. Then, as Mariamne said, e aí, assim como a Mariamne falou, when we go to Devarim 34, quando nós vamos a Devarim, Deuteronômio 34, right? Yeah. Quando nós vamos a Devarim, ou Deuteronômio 34, verse 5, verso 5. So Moshe, the Eved of Yahuwah, então Moshe, o Eved, ou servo de Yahweh, died there in the land of Moab.
morreu ali na terra de Moab, according to Yahusha, who is the word of Yahuwah. de acordo com Yahusha, o qual é a palavra de Yahweh. And Yahusha, the word of Yahuwah, E Yahusha, a palavra de Yahweh, buried Moshe sepultou Moshe in the plains of the land of Moab, em um vale na terra de Moab, opposite Bet Peor. de fronte ou de frente a Bait Peor. But no man knows where that burial place is. Mas nenhum homem sabe qual é o local dessa sepultura. What we have to do, Yuri, is to balance these two truths. Então, o que nós temos que fazer, Yuri, é balancear essas duas verdades. One, Yahuwah buried him, and no one knows where he's buried. Yahweh enterrou ele e nenhum homem conhece esse local de sepultamento. I believe he's buried somewhere in the tribes of Gad, Eu acho que ele esteja enterrado entre as tribos de Gad, Reuben, and half of Manasseh. Reuven, que é Ruben, e a metade de Menashe, que é Manassés. I believe he's buried in the territories that were assigned to Reuben, Gad, and half of Manasseh. Eu acredito que ele tenha sido enterrado nos territórios que foram apontados para Ruben, Gad e Manassés. Metade de Manassés. East of the Jordan. Do lado leste do Jordão. So, on one hand, nobody knows where he's buried. Então, por um lado, ninguém sabe onde é que ele foi enterrado. But then we have the book of Yehuda, Mas aí nós temos o livro de Yahudá, and we just read in verse 9. e nós acabamos de ler no verso 9, Listen carefully. ouça com atenção, That S.A.10 knows where Moshe is buried. que S.A.tan sabe onde Moshe está enterrado. And what happened was he appeared at the gravesite of Moshe. E o que acontece é que ele apareceu onde Moshe estava enterrado, na sepultura dele. Because Satan is an immortal being, and he was the first watcher, and his children were the watchers, the illegal, rebellious Melachim. Porque Satanás é um vigia e ele é um ser imortal. Ele foi o primeiro vigia e os seus filhos foram os Irim, os anjos caídos, os outros vigias. So Satan, S.A.10, cannot read our minds and our hearts, but he can watch our behavior. He is the chief watcher. Então, S.A.tan, Satanás, ele não pode ler os nossos pensamentos, ele não pode entrar dentro da nossa mente, mas ele pode ver o nosso comportamento, porque ele é um vigia. So he came to the grave of Moshe. Então, ele veio para a tumba de Moshe. And he wanted to take it out of the grave. Ele queria tirar o corpo de Moshe da tumba. To do a false miracle. Para fazer um milagre falso. And to breathe life into the dead body of Moshe. E para soprar vida, o Chaim, no corpo morto de Moshe. Not that he wanted Moshe to be honored. Não que ele queria que Moshe fosse honrado. But he wanted to trick the human race. Mas ele queria enganar a raça humana. Into worshiping Moshe ben Amram. Para adorar Moshe ben Amram. Instead of Yahusha ben Yahuwah. Ao invés de Yahusha ben Yahuwah. So this was a spirit of Antichrist to make him in place of the Christ. Então esse é o espírito de anticristo para fazer com que Moshe fosse contra Cristo ou Yahusha. The same way Gideon, who was Yerubabel, da mesma maneira como Gideon, que era Yerubabel, turned his ephod, transforma o seu efod into an idol. Em um ídolo. The same way the children of Israel turned the Nachash. Da mesma maneira como os filhos de Israel transformaram a Nachash, a serpente, Nachshun on the brazen the brazen serpent. A Nachshun naquele poste de cobre. And they began to worship the object rather than the creator. E eles começaram a adorar o objeto ao invés do criador do objeto. So period 10 does not care what or who you worship, even if it is a biblical figure or a biblical artifact. He doesn't care, even if it is a biblical figure or a biblical artifact.
Então, Satanás não se importa ele não se importa quem tu adora, mesmo que seja uma figura bíblica ou um artefato bíblico, as long as it's not the Holy One of Israel, contanto que não seja o único Kadosh de Israel, as long as it's not the Holy One of Israel. contanto que não seja o único Kadosh de Israel. Because to him alone is worship, honor, and glory, for he alone is worthy to open the scrolls and remove the seals. He alone is worthy. Porque só ele é digno de ser adorado, só ele é digno de abrir os pergaminhos e retirar os selos. So this would have been the ultimate trick. Então esse seria o último, o maior dos truques. This would have been the ultimate deception. Essa seria a última, a maior das enganações. An empty tomb, Uma tumba vazia, a risen Moses, Moshe ressuscitado, a resurrected Moses, Moshe ressuscitado, so that when the other guy showed up, he would be seen as a false prophet. para que quando o outro cara aparecesse, ele seria visto como um falso profeta, As a wolf in sheep's clothing, como um lobo com roupas de cordeiro, and all the honor that Yahuwah intended for his son, who would be risen from the dead, e toda a honra que Yahweh tinha previsto para o seu filho, que sim, levantaria dos mortos, would be transferred teria sido transferida to a mere mortal para um mero mortal, as opposed to an immortal, ao contrário de alguém imortal, and the whole true faith would be destroyed before it was even propagated. e toda a fé verdadeira teria sido destruída antes mesmo de ter sido propagada. He would have turned Moses into the greatest false god who ever lived instead of Israel's greatest prophet. Ele teria transformado Moshe no maior dos falsos deuses já criados, ao invés do maior dos apóstolos de Israel. So Yahuwah sent Michael Então Yahweh mandou Michael to stop SA-10. para parar S.A.Tan. Why Michael? Because Michael is the commander-in-chief E por que Michael? Porque Michael é o comandante-chefe of the hosts of Yahuwah. dos exércitos de Yahweh. Yahusha is the captain of the hosts. Yahusha é o capitão dos exércitos. Joshua chapter 5. Josué capítulo 5. But Michael is the warring angel, his chief. When it comes to war, when it comes to fighting, Yahuwah always commissions Michael. Mas Michael é o seu malach, o seu anjo de guerra. Toda vez que tem uma guerra, uma batalha para ser lutada, Yahweh comanda Michael. This is a little off topic. Então, isso aqui é um pouquinho fora do tema. But I want to show you something because you're new to our ministry, many of you probably don't know this. Mas eu quero mostrar alguma coisa para ti, um pouco porque tu é novo no nosso ministério, mas muitos de vocês também não viram isso antes. If you go to Daniel chapter 12, we see the same thing. Se vocês forem para Daniel capítulo 12, nós vemos a mesma coisa. At the end of times, Michael, the archangel of war, no fim dos tempos, Michael, o arcanjo da guerra, the Hebrew word is Ya'amod, which in modern Hebrew is Atem tzrichim lamod. You guys need to stand still. A palavra em hebraico é Ya'amod, que hoje em dia no hebraico moderno significa, por exemplo, vocês têm que ficar parados, vocês têm que ficar quietinhos. Or you could say, Tamod lefanai. Stand up before me. Você pode falar também, levanta diante de mim. So, for the first time in history, então, pela primeira vez na história, instead of going to war for Israel, ao invés de ir à guerra para Israel, Yahuwah commands Michael, Yahuwah comanda Michael ou Micael, to stand at attention. Que fique em atenção. In other words, freeze. Em outras palavras, parado. And by freezing, e por ficar parado, the great tribulation begins. A grande tribulação começa. In other words, the anti-Messiah and the Islamic Confederacy of Psalm 84 cannot overcome Israel as long as Michael is warring.
Em outras palavras, a Confederação Islâmica do Salmo 84 e os seus profetas não conseguem tomar ação até que Micael pare de guerrear. But once Yahuwah commands Michael, Ya'amod, Mas uma vez que Yahweh comande Micael, Ya'amod, para, stand by. congela. I could say something, but I won't. Poderia dizer alguma coisa, mas eu não vou. Because I promised not to talk about politics anymore. Eu prometi não falar mais de política. But some of you know where I'm going with the Proud Boys. Mas alguns de vocês sabem onde que eu estou querendo chegar. So I won't go there. Então eu não vou chegar aí. Because some of you know where I want to go. Porque alguns de vocês sabem aonde eu quero ir. So Yahuwah says, stand still and stand by. Então Yahweh falou, fica parado, espera. And that's how Israel becomes vulnerable to the Great Tribulation. E é nesse exato momento que Israel fica vulnerável à grande tribulação. So when Jude chapter 9 tells you that Yahuwah sent Michael not to stand by, but to attack, because when Satan showed up at Moshe's grave, because Satan saw, you're not listening, Satan saw Yahuwah bury Moses. Então, quando Yahweh falou para Micael não parar, mas para guerrear contra Satanás, porque Satanás viu quando Yahweh estava enterrando Moshe. Yahuwah immediately sent Michael. Yahweh imediatamente mandou Micael para lá. And basically told Satan, get out and you better disappear quick. Basicamente, Yahweh estava mandando a mensagem para Satanás. Vaza daqui o mais rápido que tu conseguir, senão eu vou mandar alguém para te pegar. So I hope that helps a little bit. Então, eu espero que isso tenha te ajudado um pouquinho. I want to show you one more thing. Aliás, eu quero mostrar mais uma coisa. Let me show you another place where Michael is hidden in the scriptures. Deixa eu mostrar mais um lugar onde Micael está escondido nas escrituras. Go with me to 1 Thessalonians. Go to Thessalonica. I believe it's Beit, chapter 2. Thessalonica Beit, chapter 2. Vamos a Tessalonikia Bet, ou Segunda de Tessalonicenses, capítulo 2. In 2 Thessalonians, again, speaking of the Great Tribulation, which is what I just showed you in Daniel 12:1. The Great Tribulation starts when Michael stops defending Israel. Então, em 2 de Tessalonicenses, novamente nós vemos a outra confirmação, que a grande tribulação só começa quando Micael parar de defender a Israel. For the mystery of Torahlessness, verse 7. Porque o mistério da falta da Torá, verso 7, antinomianism was already at work in the times we're living in, the time of the church. Nós estamos vivendo no tempo da igreja, então o sistema antinomial, anti-lei, anti-Torá já está funcionando. But the one who is stopping Israel from being destroyed and the Torah being eliminated, mas o único que está impedindo que Israel seja destruído e que a Torá seja apagada para sempre, is protecting Israel. Esse cara está protegendo Israel. Yahuwah is allowing Michael to protect us. Yahweh está permitindo que Micael nos proteja. Until até not she, not the Ruach, not it. The Ruach is either an it or a she. In the New Testament, it's an it. In the Tanakh, it's a she. Neither it or she is removed, but he is removed. Então aqui, até que ele seja removido. Lembrando que o Ruach, entre aspas, o Espírito Santo é chamado de ele no Novo Testamento, é chamado de ela no Antigo Testamento e isso no Novo Testamento. Então não é nem isso nem ela, aqui é ele, até que ele seja removido. My friends, that's Michael, the Arch Malach. Meus amigos, esse aqui é Michael, o Arch Malach, o arcanjo. When the command of Daniel 12:1 comes,
quando o mandamento de Daniel 12:1 vir, and Michael is told to cease and desist from his protective assignment. quando Michael for requerido de parar e congelar da sua tarefa atual, Then, então, when? quando? When? Then, when? At what point? Quando? Em que ponto? Então. Then, when? Then. So, when Michael is told to cease and desist, when? Then, not now, at that point, but at that point, then. Então, quando Michael for dito para parar e desistir, quando? Então, não agora, mais para frente. The Torahless one, anti-Moshiach, will be revealed with his social security number, with his citizen, who he is, where he is, etc. Quando quando Michael for tirado da sua posição, da sua tarefa, ou sem Torá, o anti-Mashiach, ele vai ser revelado, vai aparecer com CPF e tudo. So the Great Tribulation starts when Michael is told to cease and desist. Ya'amod, stand still. Então, quando a grande tribulação começar, vai ser exatamente no momento em que Michael for dito para, congela, sai daí. Anti-Mashiach will be revealed. Nesse exato momento, o anti-Mashiach vai ser revelado. Yahushua will return to destroy anti-Mashiach. Yahushua vai retornar para destruir o anti-Mashiach. The powerful ruach from his mouth. Com o poderoso ruach da sua boca. So I pray that that's been a blessing. Então eu oro que isso tenha sido uma benção. Edmar, I know you don't have your hand up, but I know you had it up before, so I'm sorry. Let's get to you. Let's get to Edmar, and then we'll get to Alexandre. Because I saw you had your hand up before. Então, Edmar, vamos falar contigo agora, que eu sei que você estava com a mão levantada antes, então a gente vai contigo e depois a gente passa para o Alexandre. No, it's okay. I don't bite. Tell him I don't bite. Tá tranquilo, eu não mordo, pode ficar tranquilo. Eu não sou cananina. Eu não sou um canino. Canino. That's what I said. Yeah. Why you Carnívoro. Are you correcting me? No, sir. Edmar, you're okay? Edmar, tá boa? Adelante. Tá funcionando? Tá funcionando, sim. Tá. Então, Laila Tov, Shalom, Mispahashili. Shalom. Xulia, eu estava estudando a oitava Parashá, Vaishlach, e eu tenho observado, eu desde o início do discipulado, eu sempre, quando passa para a segunda semana, eu leio a primeira, a segunda semana. Passou para a terceira, eu leio a primeira, a segunda e a terceira semana. Sholiach, I'm reading the parashot, and I came across the 8th parashot, Vaishlach, and I'm studying like this. We are in the first week, I read the first week. We are in the second, I read the first and the second. We are in the third, I read 1, 2, 3. E eu observei na oitava, e isso me deixou muito num estado assim, eu fiquei feliz, eu não sei explicar. And I observed by studying the 8th parasha, I don't know how to explain, but it got me happy for some reason that I cannot explain. No Bereshit 32, de 25 a 29, eu observei que toda vez que um anjo, um malachim, um melachim, isha, é sempre inciso. É quando é um homem, quando é um anjo. Pode repetir aí, eu não entendi o que você está querendo dizer. No Bereshit 32, no versículo 25 ao 29, Yaakov, eu vou logo resumir. Yaakov, ele luta com um homem. A palavra sempre é o homem.
Jacob foi deixado só e ali lutou homem com Jacob até o romper do dia. So I was studying Bereshit 32 from the verses 25 to through 29, and every time, not every time, but most of the times that we see a malach, a sent one, that talking about an angel, we see the word amen. For instance, in Bereshit 32, 25 through 29, we see Yaakov fighting with a man. He fought with a man up to the dawn. Este homem que se refere na palavra, né? Que narra a palavra, não seria um anjo, um malachim, porque no caso ele seria mais forte que Jacob. So this angel, this malach that we are talking here, he wouldn't be like a common malach, right? Because if he was like a malach, he would be stronger than Yaakov. E no entanto, este homem, ele não consegue vencer Jacob. Jacob vence, né? Tanto é que ele pede, por favor, deixe-me ir. Esse homem seria Enoch. However, Yaakov wins this battle up to the point that the man says, please, let me go. So my question is, would this man be Hanok? 100% no. 100% no. My friend, Yahuwah lets you breathe. Meu amigo, Yahuwah, ele te deixa respirar. He doesn't have to. He lets you. Ele não precisa, mas ele deixa. Yahuwah lets you eat and have a place to live. Yahuwah te permite viver e ter um lugar para morar. He doesn't have to, but he lets you. Ele não precisa, mas ele deixa. When it says Israel overcame the malach, quando a gente lê que Israel superou o malach, it's because Yahuwah let him. É porque Yahuwah o permitiu. It doesn't mean it was a junior version of the malach, it was a lesser version, or it was a beta version. Isso não significa que era uma versão júnior, uma versão menor ou uma versão beta. He wrestled with Almighty, as we say in Jamaica, Almighty Yahuwah. Ele lutou contra o todo-poderoso Yahuwah. This is not an ordinary malach. Isso aqui não é um malach comum. This is Yahusha. Esse aqui é Yahusha. How do we know? Como nós sabemos? Oh, let's go to the scripture. Vamos para as escrituras. That's the best way to know. Essa é a melhor maneira de saber. So, just briefly, because for the sake of time. Então, só brevemente, por conta do tempo. In the RST&E, I do it correctly, Son of Man. E nas escrituras de restauração, eu faço corretamente, é o Filho do Homem. Keep in mind, Edmar, that Son of Man is one of the titles of deity. Tenha em mente, Edmar, que o Filho do Homem é um dos títulos da deidade. Very important, everybody listen. Religion will teach you that the term Son of Man refers to his humanity, just the opposite. É muito interessante que vocês, e importante que vocês entendam que a religião ensina que o termo Filho do Homem é uma coisa que atesta para a humanidade de Yahusha, mas é pelo contrário. Daniel chapter 7, he sees the Son of Man inheriting the Father's throne, the Father's kingdom, and all nations will worship him. That is Almighty Yahuwah. So I'm going to say this again. Many of you have been taught that the term Son of Man is a reference to his alleged humanity. It is 100% exactly the opposite. Então, em Daniel capítulo 7, nós vemos que Daniel vê o Filho do Homem herdando o reino, o trono de Yahweh, e que todas as nações adorariam a ele. Então, o Filho do Homem é o todo-poderoso Yahweh. E mais uma vez, a igreja ensinou vocês que esse termo Filho do Homem significa algo que possa contextualizar a humanidade de Yahusha, mas isso está 180 graus incorreto. It is a reference to his deity. Isso é uma referência à sua deidade. As I speak about in my book.
como eu falo no meu livro. The dangers of a dual-natured Messiah. Os perigos de um Messias de dupla natureza. And I believe Yoshiyahu is planning on translating it. E eu creio que Yoshiyahu planejou traduzir. Actually, Elder Yosef already has it translated. Oh, Yosef has it? Okay. Yeah, I have a copy of you. Hold it up, Ken, if you can hold it up. So in this book, I devote an entire chapter Então, nesse livro, eu devoto um capítulo inteiro to the term Son of Man. ao termo Filho do Homem. So let's read Son of Man instead of Ish. Então vamos ler aqui Filho do Homem ao invés só de homem. And I'll tell you why I have to take the liberty of Son of Man rather than just Ish. E eu vou dizer para vocês por que eu tomei a liberdade de escrever Filho do Homem ao invés de Ish, homem somente. The man said, "What is your name?" O homem disse, qual é o teu nome? He said, Yaakov. Ele disse, Yaakov. 28. 28. The man said, your name will no longer be Yaakov, but Israel. E o homem disse, o teu nome não vai mais ser chamado Yaakov, mas Israel. For you have power with Elohim and with men and have prevailed. Porque tu tem poder com o Elohim e com os homens e tu prevaleceu. So only Yahuwah can change a man's character and give him a new name and a new nature. Então somente Yahweh pode mudar o caráter e a natureza de um homem, dando uma nova natureza para ele. The born again birth. O renascimento. And Yaakov said, listen, I told you my name, what's your name? E Yaakov falou, escuta, eu te disse o meu nome, qual é o teu? And Yahusha said, why do you ask my name? It's not time for the name of the Messiah to be revealed. E Yahusha falou, por que tu quer saber meu nome? Não está na hora do nome do Mashiach ser revelado. If this was just Yahuwah, then Yaakov should have known Yahuwah's name because Abraham and Isaac taught it to him. Se esse homem aqui fosse Yahweh, então ele saberia o nome de Yahweh, porque Abraham e Yitzhak ensinaram para ele. So because he didn't know the name of Yahusha, which was not given until it was given to Miriam and Yosef, you shall call his name Yahusha, for he shall save his people from his sins. So the personal noun. Então, ninguém sabia o nome do Mashiach, a não ser até ele ter sido dado a Miriam e a Yahusef. Ele se chama, e você chamará ele Yahusha, porque ele veio para salvar os homens dos seus pecados. Então, esse pronome, esse sujeito, was not known. Ainda não tinha sido conhecido. Because Yahuwah did everything decently and in order. Porque Yahweh fez tudo decentemente e em ordem. He sent Gabriel, the communication archangel. E ele enviou Gabriel, o arcanjo da comunicação. So you shall call his name Yahusha. So the name of the Son of Man was revealed, but Yaakov knew the Son of Man, or the Malach Yahuwah, but he didn't know the Malach Yahuwah's name. He just knew him as the Malach Yahuwah, or the Ben Adam, or in Aramaic, Bari Nash. Então, ele enviou Gabriel para informar essa comunicação do nome de Yahusha bem mais para frente, para Miriam e Yahusef. Então, nós vemos Yaakov lutando contra esse cara. Ele sabe que não é Yahweh, porque ele já tinha entendido o nome Yahweh, tinha sido ensinado para ele, e ele reconheceu que esse aqui não era um Malach comum. Ele conhecia o Ben Adam, o filho do homem, ou em aramaico Bar Enosh. But Yaakov knew that he had seen Yahuwah Elohim Panaim el Panaim, face to face. Mas ainda assim, Yaakov reconheceu que ele tinha visto Yahweh Panaim el Panaim, face a face. And he was surprised my life was preserved. Ele ficou surpreso, pô, minha vida foi preservada. So by that statement we can see. Então, por conta dessa declaração aqui, that Yaakov acknowledged that he saw Yahuwah. Nós conseguimos ver que Yaakov reconheceu que ele tinha visto Yahweh. And that Yahuwah changed his name. E que Yahweh mudou o nome dele. And that Yahuwah blessed him. E que Yahweh abençoou ele. But he also knew that no man can see the Father and live. Mas ele também sabia que nenhum homem pode ver ao Abba, ao Pai, e viver. So verse 30 is a declaration of amazement. Então o verso 30 é uma declaração de surpresa. And yet he knew this was not a mere mortal.
Mas ainda assim ele sabia que esse aqui não era um mero mortal. And then in verse 32, it tells you it was Yahuwah Aí no verso 32 te fala, era Yahweh who touched the socket que of tocou, Yaakov's thigh. que tocou a junção da coxa de Yaakov. So he said, I've seen Elohim Então ele disse, eu vi Elohim and I did not die. e eu não morri. So I must have seen the Son of Man Então eu devo ter visto o Filho do Homem, or the Malach Yahuwah, ou o Malach Yahweh, who the whole nation of Israel saw in the wilderness and did not die. They saw the Malach Yahuwah on a regular basis and they did not die. So basically, Yaakov is putting the pieces together and he's starting and he has a pretty good understanding. E esse Malach Yahweh é o mesmo Malach que todo o povo de Israel viu enquanto estavam no deserto, todos os dias, durante um tempão, durante 40 anos, e eles não sabiam quem ele era. Mas Yaakov botou todos os pedacinhos desse quebra-cabeça junto e começou a pensar, e chegou na conclusão que ele tinha visto Ben Adam, filho de Elohim, e não tinha morrido. Not the understanding that Miriam and Yosef would have. Não é o mesmo entendimento que Miriam e Yosef teriam, but a pretty good understanding. mas um entendimento muito bom. Does that help, Edmar? Isso ajuda, Edmar? Você tá mutado aí, tem que desmutar. Ajuda. Para mim foi maravilhoso, porque eu tinha realmente essa dúvida. E agora eu queria só fazer um adendo. To me, it was amazing. I always had this question, and I just want to tell a side note real quick. O nosso irmão, o Yuri, é um manauara, né? Ele é de Manaus. E nós, tanto ele quanto eu, moramos na região amazônica. Our brother Yuri is from the Amazon region, and me too. Então, todos nós temos uma rede. So all of us have a hammock e um ventilador. And a fan. Ai, Padre Celestial, pi celestial, oi, mis hijos, oi. E aqui só tá fazendo só 32 graus só. And here it's just, let me convert this in Fahrenheit. But it's very hot. This is very hot. Now you listen to me. I'm not letting you off the hook. Tell him to take a pen. Edmar, pega a caneta aí, eu não vou te deixar sair dessa. I want 3 hammocks, P.O. Box, write it down. Tell him to write it down. Eu quero 3 redes, anota aí. P.O. Box. 4 hammocks. Stop talking while you're interrupting. P.O. Box 1407. Caixa postal 1487. McLean, na Flórida. McLean, go ahead. Eu prometo que vou enviar. Depois eu entro em contato com o Ari Yoshiahu, ele me dá todas as coordenadas. He said that he promises that he's gonna send you guys. He's gonna get in touch with me to arrange this. Seriously? Wow. Sério? Hallelujah. Really? Wow. Yiverechecha Yahuwah v'yishmerecha. Yair Yahuwah panav elecha v'yichunecha. Yaseh Yahuwah lecha v'yaseh lecha shalom. He wanted to say that. I think I like him. Eu acho que eu gosto dele. I mean this. I'm not talking about Gay Pride Month. I'm talking about nice like. I think I like him. Eu acho que eu gosto dele. And he said that in winter here it's like 89.6 Fahrenheit where he is at. 89.6. It's good to have you back again. Oh, that's 98. 98.6. Remember that song? Some of you do. You show your age. No, wow. Edmar. Wow. Hallelujah. All right. I'm going to have to get a bigger P.O. box. Eu vou ter que conseguir uma caixa postal maior, porque senão... Oh, my gosh. Wow. Oh, so that's what Yahuwah meant, be fruitful and multiply. That's what Yahuwah meant, ask and you shall receive. Oh, I haven't been asking.
Forgive me, people. I'm sorry. I haven't been asking. Então é isso que Yahweh quis dizer, que peça e se vai Eu penso receber. que Yuri, ele mora no Amazonas. O Yuri lives in Amazonas, which is like very northwest Brazil. E eu no Pará. And I live in Pará, which is like northeast. If I came to Brazil, would you guys treat me good? Se eu fosse, se eu fosse pro Brasil, vocês me tratariam igual um rei? Tratariam bem? Não, só trato como rei e arrucha, mas eu trataria ele como marido. Como rei pequenita. Gordito. Hey, gordito e pequenito. O Juliano perguntou se eu fosse para aí, vocês me tratariam como um rei gordinho? Eu não sou gordito, mami, é mentiras. Eu achei que Fala, Yuri. tinha me esquecido e do nada ele aparece lá no fundo do túnel, né? I am so blessed. I'm telling you, I'm enjoying this. I mean, it's beautiful. All these, when Yahuwah said be fruitful and multiply, that's what he meant. He says the hammocks are multiplying. But the downside is I'm going to be on camera lying down. You understand that? Okay. That's not my fault. O Juliano falou que é isso que a escritura fala, seja frutífero e multiplique. As redes estão se multiplicando aqui. O ponto bom é isso, mas o ponto negativo é que vocês vão me ver deitado agora, a partir de agora. Wow. I know I love these Brazilians. This is crazy. I'm going to tell you a short story. Listen. Hold your thought. Yuri, hold it. Here's what I'm going to do. I'm going to tell you a very... Segura aí, Yuri, rapidinho. Tell him to hold it for a second. I'm going to go a little longer today, not much. Eu vou um pouquinho mais hoje. Não muito, mas um pouquinho mais. Very, very short story. Eu vou contar para vocês uma história bem curtinha. And then go to Alexandra. Daí a gente vai para o Alexandre. Alexandre. I'm a very short story. História bem curtinha. When I started in ministry 40 years ago. Quando eu comecei no ministério 40 anos atrás, I opened a synagogue in Miami Beach. Eu abri uma sinagoga na praia de Miami. Long story short, I met a pastor that was introduced to me. Resumindo, eu conheci um pastor que foi apresentado a mim. Pastor Maciel Ben Figueiredo, brasileiro. Pastor Maciel Ben Figueiredo, um brasileiro. His family and my family became very good friends. As nossas famílias se tornaram grandes amigas. He said to me, Rabino. Ele disse para mim, Rabino. I'm buying a synagogue on Carlisle Avenue. Eu vou comprar uma sinagoga na Avenida Carlisle. I have a church, Assembleia de Deus. Eu tenho uma igreja, uma vertente da Assembleia de Deus. But I keep Torah and I follow Shabbat. Mas eu guardo Torá e eu sigo o Shabbat. Rabino, I want you to come into my synagogue, 300 seats, and do the services every Shabbat. Rabino, eu quero que você venha na minha sinagoga. Tem 300 assentos todo Shabbat. And I said, okay, I'm going to help you move in. I painted the chairs, I painted the walls. I was younger in those days. I was able to bend down. Daí eu fui lá, beleza, ajudei, a gente ajudou os caras a se mudar, a gente pintou as cadeiras, pintou as mesas. Eu era mais novo nesses dias, eu consegui me abaixar. My point being, Assembleia de Deus joined our synagogue on Shabbat for the Moadim. O ponto é que a Assembleia de Deus se juntava à nossa sinagoga no Shabbat, nas Moadim. Together we invited Paul Wilbur. Juntos nós convidamos o Paul Wilbur. My point is, Yahuwah has always connected me. O ponto é, Yahuwah sempre me conectou to Brazilian people, always. Com o povo brasileiro. From the beginning of my ministry. O ponto é que Yahuwah sempre me conectou com o povo brasileiro desde o início do meu ministério. And he was Jewish, by the way. He was Jewish. E esse pastor era judeu, aliás. So I don't think I appreciated what Yahuwah was doing. Então eu acho que eu não apreciei o que Yahuwah estava fazendo. But now I understand. Mas agora eu entendo. He always wanted me to have a pretty big, effective ministry to brasileiros. Yahuwah sempre quis que eu tivesse um grande ministério funcional para o povo brasileiro. And even back in my early days, this man sought me out and opened his brand new synagogue. It used to be an Orthodox synagogue, and invited me and didn't charge me any rent for about 3 years. I was 3 or 4 years until he needed some help. E esse cara, no início do meu ministério, sempre me ajudou, ele me procurou e não cobrou aluguel de mim pelos primeiros 4 anos, até que ele começou a precisar de alguma ajuda.
I do love you guys, and I believe that this was Yahuwah's plan from the beginning. Então, eu amo vocês e eu acredito que esse era o plano de Yahweh desde o início. Okay, last, Alexandre, go ahead, please. Alexandre, esse é o último. Thank you for being patient. Obrigado por ser paciente. Amém. Pode falar? Sim, senhor. Chega mais perto, por favor, se possível. Mordecai will get to you. If you come a little earlier, next week, you'll be number one. Promise. Okay? Next week, you'll be number one. Just raise your hand a little earlier. I know you've been patient also, but I will, Yah willing, I'll put you first. Go ahead, Alexandre. Pode falar, Alexandre. Shalom a todos. Eu cheguei atrasado porque eu estava no trabalho ainda. Shalom, everybody. I came in late because I was at work. Até que eu liguei, eu ainda estava dirigindo. Não sei se o Cholinha percebeu. And when I came in, I was driving still. I don't know if you guys noticed it. E essa semana meu coração ardeu em um texto de Yohanan, capítulo 13. This week, my heart was in flames because of a text in the book of Yohanan, chapter 13. E Yahushua, ele lava os pés dos talmidins. Aí eu gostaria de saber, na cultura do nosso povo, de Israel, esse significado de lavar os pés, qual é o símbolo disso? Se tem algo muito profundo a ser revelado, o fato de Yahushua ter lavado os pés dos talmidins. In Yohanan chapter 13, we see the account of Yahusha washing the feet of his Talmidim. And that caught my attention a lot. And I wanted you to explain, if possible, the symbolism or according to our culture, the culture of our people Israel, what is the mystery behind this? What is the message behind this washing of the feet of the Talmidim performed by Yahusha? Before I answer, what do you think it is? Antes de eu responder, o que tu acha que é? Humildade, mostra, ele queria mostrar simplicidade, algo assim. Humility, simplicity, something like that. Yes, there has to be a special care. Sim, deve-se ter um cuidado especial for our brothers and sisters in Messiah. Para com os nossos irmãos e irmãs do Messias. Over and above our concern for the world. Muito além da nossa preocupação com o mundo. And our biological family. Now, the world is not a problem. We have no problem loving our brothers and sisters most of the time, as opposed to the world. Tem que se ter um cuidado muito maior com os nossos irmãos e irmãs israelitas do que nós temos com o mundo e com a nossa família terrestre. Com o mundo nós não temos problema. A gente tem cuidado deles, mas o nosso foco está aqui. The challenge and the message of the foot washing. O desafio e a mensagem da lavagem dos pés is the call to community. É o chamado para a comunidade. That the relationships that Yahusha gives us that are based on Amos 3:3, not those who hate you, who are believers, not those who mock you and who are believers. We cannot eliminate our enemies even inside the body of Yahusha. A mensagem é que nós temos que ter um cuidado muito maior para aqueles que se importam com a gente, os relacionamentos que Yahusha nos deu dentro desse corpo. Não os crentes que nos odeiam, não aqueles crentes que não estão nem aí para nós, mas aqueles que estão no corpo de Yahusha e se preocupam com a gente. But not just humility, mas não só humildade, but to come to the stark realization, mas para chegar nessa realização surpreendente, that we have a new family that he has given us. Que nós temos uma nova família a qual ele nos deu. And I'm going to say this not just in respect, but to challenge everybody. E eu vou dizer isso não só por respeito, mas para desafiar a todos vocês. And I'm on safe ground because Yahusha said the same thing. E eu estou num local seguro porque Yahusha falou a mesma coisa. Many of us love our children. Muitos de nós amam os nossos filhos. And our only son. E os nossos filhos primogênitos. And our only daughter.
ou nosso único filho ou filha, more than we love Yahusha, mais do que nós amamos Yahusha, more than we love the family that he gave us. mais do que nós amamos a família qual ele nos deu. A simple way to say it is idolatry. Uma simples maneira de dizer isso é idolatria. Most believers will break Torah commandments if it means not losing a relationship with their family. A maioria dos crentes vão quebrar o mandamento da Torá se isso significa perder o relacionamento com alguém da família deles. And they will make excuses for their family that they would never make for me and that they would never make for you. E eles vão criar desculpas para sua família que eles nunca fariam por mim ou por ti. You getting the gist of what I'm saying? Tá conseguindo pegar o princípio? Even though Yahusha was related to the Father in the Ruach, mesmo que Yahusha fosse parente do Abba no Ruach, for the purpose of marrying his new family, pelo propósito de casar com a sua nova família, he came to serve them and put them together. Ele veio para servir eles e juntá-los. The fisherman and the tax collector who hated each other, he made them best friends and formed a new community. O pescador e o coletor de impostos que um odiava o outro, ele juntou eles e formou com eles uma nova família. So when we walk in one accord with brothers and sisters, então quando nós caminharmos em um acordo com irmãos e irmãs, that he has put us together with, com os quais ele nos juntou, we are to put them first. Nós temos que botar eles primeiro. If they need help cooking, if they need help cleaning, if they need help with their medication, we are to put them first before that little girl that we love. Se eles precisam de ajuda cozinhando, se eles precisam de alguma mão limpando, nós temos que... cannot do that. I've done that because I've been rejected in my family. So for me, it's easier. But when you have a good relationship with your children and you have not been rejected, that's the hard part. But that is the truth. Yahusha came to give you a new family. Okay? People who are born again, people who walk in the Spirit. There are believers on the internet that hate me. There are believers on the internet that hate Yosef. Okay? I'm not talking about those people. I'm talking about people that we are called to be echad with. Okay? We will. You can shake your head all you want. You can shake your head all you want. Flesh and blood is thicker than covenant. Okay? And most of us, maybe not all of us, will break the Torah and excuse the behavior of our family rather than obey Torah and do the right thing. I won't. I'll tell you. I can tell you that. If I lose everybody in my family and they never talk to me again, it'll hurt me. I'm a human being. I will hurt. I will be wounded. I will be depressed. But I'm not going to break Torah for them. I'm not going to do it. And you people are more important to me than they are. That's what Yahusha is teaching us, which is very difficult to receive. It's very difficult. Então, quando um irmão ou uma irmã precisa de ajuda cozinhando, limpando, fazendo alguma coisa, você tem que botar eles na frente daquela menininha que você ama ou daquele menininho que acabou de nascer. Porque essa é a nossa nova família. Ou algum parente distante. E a maioria dos crentes, eu não estou falando de crente do mundo, tem um monte de crente por aí que me odeia, tem um monte de crente por aí que odeia o Yahusef. Eu estou falando das pessoas com quem Yahweh te botou errado, com quem ele fez errado contigo. Pessoas que estão no teu dia a dia, que se preocupam contigo, que fazem parte e constituem a tua nova família. E isso é muito difícil de receber. É muito difícil de entender esse novo conceito de que a família israelita vem antes da nossa família biológica, uma vez que nós aceitamos isso. E muitos crentes, se não a maioria deles, vai quebrar a Torá dispostamente por conta da sua família terrena, abaixo de todo tipo de desculpa que você pode imaginar. Mas isso não cabe a nós fazer. É isso que a Yahusha está nos ensinando aqui. A nossa nova aliança vem com uma nova família que precisa estar posta na frente da antiga, porque nós somos pessoas novas. So, to me, então, para mim, in order to properly understand the full meaning of Yochanan 13, in addition to the Pashat understanding of humility, para que nós consigamos entender completamente Yochanan 13, além do Pashat, além do nível literal,
that cannot be fully understood without adopting the understanding of Matthew chapter 10. Nós precisamos adotar o entendimento de Matitiarro, Mateus capítulo 10. And let's finish with this, Vamos terminar com isso, because we're already over time. que nós já estamos em hora extra. Here's how the community of love is developed. É assim que a comunidade de Ahavá, de amor, é desenvolvida. He that loves Aquele que ama, Abba Abba, pai, or Ima ou Ima, mãe, more than me, mais do que eu, in other words, bend the rules, break the Torah, just so you don't lose your children, em outras palavras, dobra as regras, quebra a Torá só para você não perder o contato com os teus filhos, is not worthy of me. esse não é digno de mim. And he that loves son or daughter more than me is not worthy of me. Aquele que ama filho e filha mais do que eu não é digno de mim. And he that does not take up his execution stake and follow me is not worthy of me. E aquele que não pega a sua estaca de execução e segue a mim não é digno de mim. So once Yahuwah finds a few people Então, uma vez que Yahweh encontra algumas pessoas that'll put Matthew 10, 37 and 38 into the forefront of their lives, between their eyes, and write it on their forearms. quando Yahweh acha um grupo, Totafot, beinei necha. Write Matthew 10:37 as totafot, as signs between your eyes. quando Yahusha acha um grupo de pessoas que vai botar Matitiarro 10, 37 e 38 na testa e dentro dos seus corações, sinais aqui na frente, A metaphor for your mind, the front of your mind. escreva Matitiarro 10, 37 na tua cabeça, metaforicamente. Deixa isso fixo na tua mente. Yahuwah says you shall put the Passover as totafot, as signs between frontlets signs between your eyes. That's a metaphor, meaning not here in the back of your head, but right here in the front of your head. Yahusha disse para botar na Pesach o sinal do sangue do cordeiro nas totafot, entre os teus olhos, como frontais entre os teus olhos. Não aqui atrás da cabeça, mas aqui, metaforicamente, na frente da sua testa. Once you're able to do the hard part Uma vez que tu conseguir cumprir a parte do coração, of Matthew 10:37, de Mateus 10, 37, then you're ready to join the new family então tu vai estar pronto para se juntar à nova família, and put them before your biological family. botando essa na frente da tua família biológica. The modern world would call that a cult. O mundo moderno chamaria isso de culto, seita. Yahusha calls it scripture. Yahusha chama isso de escritura. So to me, Então, para mim, in order to properly understand and perform John 13 foot washing with a joyful heart, you must first have paid the price of Matthew 10, if and when necessary. I mean, if you have a great relationship with your children and your family, and they're all keeping the Torah, wonderful, wonderful. But in most cases, that's not the case. para você entender exatamente a lavagem dos pés de Yohanan 13, você tem que adotar esse entendimento dentro do seu coração e na frente da sua cabeça, para que quando precise, se e quando precisarem, já vai estar escrito e você já vai saber o que fazer. Você não é obrigado, se tu tiver um relacionamento perfeito com a tua família e eles seguem a Torá junto contigo, maravilhoso, mas normalmente não é esse o caso. Okay, my brother? Beleza, meu irmão? You still love me for telling you a hard truth? Você ainda me ama por te falar uma verdade difícil? Tranquilo. Yeah. Tranquilo. Very good. All right, guys. Thank you for your patience. Shalom, shalom. We'll Obrigado pela sua paciência. see you tomorrow for Shabbat. Vejamos vocês